Olá pessoal, tudo bem? Está começando mais uma edição do Testemunho Domingão. Muito obrigado pelo teu carinho, seja bem-vindo. Já aproveita para espalhar para todo mundo aí o nosso canal, a nossa atração de hoje. Aliás, nosso convidado hoje é de altíssimo nível. Já eu apresento. Você já sabe de quem se trata, mas já faço uma apresentação ao nível do convidado, entendeu? Ou pelo menos tenta aproximar ali. É o seguinte, está começando mais um Testemunho. Muito obrigado pelo teu carinho, pela tua atenção, pela tua participação e de repente está aqui, de repente você não está aqui agora acompanhando em tempo real, mas daqui a pouco você vai assistir, você vai acompanhar. Então seja muito bem-vindo e obrigado pelo teu carinho, tá? E eu já te faço um convite muito bacana, que é o seguinte: eu quero te pedir, aliás, uma gentileza para que você acesse nossas redes sociais, tá aí, ó, Instagram, Facebook, YouTube, é tudo @testemunho_br, tá? @testemunho_br. Você vai lá no Instagram e no Facebook, é só você seguir a gente lá e compartilhar, espalhar para todo mundo aí, vai, ajuda nós, ajuda a gente aí para que esse canal atinja mais pessoas. Enfim, tem lá sempre um vídeo, tem sempre uma mensagem, tem sempre alguma coisa muito bacana ali que pode ajudar bastante você, pode agregar você e te inspirar, combinados? Então tá bom, Instagram e Facebook é só você dar o seu curtir lá e espalhar. O YouTube, aí é diferente, você já tem que se inscrever, se ainda não fez a tua inscrição, tá? Então é testemunho, @testemunho_br também. Aí você se inscreve, dá o seu like, seu joinha aqui, ó, seu joinha, seu like e espalha, tá? Aí, o que acontece? Eu sugiro você acessar aquele sininho, tem um sininho em algum canto aí, não sei se é lá direito ou de esquerda do vídeo, mas tem um sininho lá que você tem que acessar, entendeu? E assinalar ele. Por quê? Porque toda vez que a gente insere um vídeo novo aqui, ele desperta aí, destaca aí no seu smartphone, no seu computador, e você vai ficar sabendo que a gente tem conteúdo novo. Por enquanto, só os domingos, mas a gente tem o sonho, o desejo aí, tá? E se Deus quiser, a gente consegue inserir mais material aí durante a semana, enfim, vai aumentar o volume de conteúdos aí para você, combinados? Mas enquanto isso não acontece, se inscreve, dê o seu like, compartilha, espalha para todo mundo aí, combinados? A gente fica muito feliz e agradece bastante. Certo, meu querido? Bom, é o seguinte, eu tenho aqui o meu parceiro da Oral Sim Implantes, Dr. Diego Bezerra, vai dar um recado aqui rapidinho para você que está com a gente aqui nessa hora, para de repente você fazer o quê? Sei lá, na Oral Sim Implantes, você está precisando fazer um tratamento bucal aí, entendeu? Seja implante, seja qualquer coisa que há necessidade de fazer na sua boca, Oral Sim Implantes. Dr. Diego, por favor, dá o seu recado aqui no Testemunho. A Oral Sim Implantes é a sua referência em implantes dentários. São 17 anos de uma linda história, mais de 300 unidades em todo o Brasil e 1 milhão de atendimentos de pacientes por ano. Quer saber mais? Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e venha fazer parte da família Oral Sim. Eu sou o Dr. Diego Bezerra, diretor clínico aqui em Ribeirão Preto e estou aguardando por você. Um forte abraço e fiquem com Deus. Recado dado, doutor Diego Bezerra. E só para reforçar o WhatsApp dele, esse aí que está na tela, 16991907919. Sei como é que você faz. Você manda a tua mensagem agora. Você mandar uma mensagem agora, por exemplo, nesse instante. Amanhã o pessoal chega bem cedinho lá na clínica, acessa essa mensagem, já vai te retornar e aí você já começa a se organizar para fazer um tratamento bem bacana, tá bom? São 2 endereços, Rui Barbosa 1461 e Saudade 724, Oral Sim Implantes. Meus amigos, senhoras e senhores, que rufem os tambores. Não, tô brincando. É o seguinte, eu quero fazer uma apresentação para você desse meu convidado ilustre, assim, fico muito lisonjeado, muito feliz por ele ter aceito o convite, tá? E eu vou falar um pouquinho dele aqui, ó. Deixa eu tirar essa tarjeta aqui, vamos lá. Bom, é Wilson Maia dos Santos, casado há 35 anos com a pastora Noemi, 3 filhos, sendo eles o Daniel, a Esther e o Levi, tem um genro, tem uma nora, eu acho que já tem 2, mas enfim, bacharel em teologia, pós-graduado em administração pública, escritor, o homem tem uma tantada de livros aí que já vou te mostrar, enfim, é pastor sênior da Igreja Voz em Ribeirão Preto, a igreja da qual eu tenho o prazer de congregar, enfim, senhoras e senhores, com vocês, deixa eu preparar aqui, deixa eu ver se meus tambores estão aqui prontos, sim, tá aqui, vamos lá. Senhoras e senhores, com vocês, o meu convidado, o Wilson Maia. Senhoras e senhores, muitos aplausos, por favor. Vamos lá, aplausos aí, olha. Vou dar os aplausos. Aí.
Esse é o meu convidado, é um prazer enorme recebê-lo, o pastor Wilson Maia. Pronto, já parei, já passou. Toda a minha festa já aconteceu. Obrigado, meu irmão. Alegria estar com você, Minduba. Alegria de estar com todos aqueles que estão participando desse programa. Uma alegria, uma honra. Na verdade, a honra é toda minha, né? A honra é minha. Não, pera, a honra é minha, a honra é minha, a honra é minha. Gente, vocês não sabem o quanto feliz eu tô, porque é o seguinte, é o pastor, né? O pastorzão, e a gente tem que saber. Eu tô até tremendo, tô meio nervoso aqui, mas tudo bem, isso aí a gente tira de letra depois. Nada que ao final aqui eu já não me acostumei com a situação aqui. Pastor Wilson é o seguinte, eu tive o prazer, a honra de conhecê-lo através de um outro amigo em comum, um cara muito especial, o pastor Laércio Galvão. E lá em acho que 2014, se não me falha a memória, eu estava à frente da Rede Fé e o pastor Wilson foi um dos que participou, topou uma empreitada meio maluca lá, porque eu tinha umas ideias meio malucas lá, eu bati um papo com o pastor Laércio e ele falou, não, vamos fazer esse trem, eu vou chamar uns amigos aí. Eu falei, então tá bom, traz lá. E aí, um deles era o pastor Wilson e desde então tenho tido um relacionamento bacana, até que fui parar na igreja dele. Ele falou, nossa, mais um doido pra minha igreja aqui, não vai dar certo. Uma alegria enorme te receber lá. Mais um doido aqui pra me dar trabalho, pra fazer igual outro dia o Baldão participou com a gente, falou, mais um pra te fazer meus cabelos caírem. Mas é uma honra, uma satisfação. Eu falei que ele é escritor, gente, eu tenho só um pouquinho de livros dele aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui, ó, tá vendo? Tá vendo? Tem esse aqui, A Essência de Deus, o amor, a Essência de Deus. Tem esse aqui também, ó. O Tiago, Evangelho na Prática. Evangelho na Prática. Esse aqui é fininho, dá para ler rapidinho, viu? Isso aqui é 1 horinha, 2 horinhas, dá para ler rapidinho. Tem esse aqui, A Vida no Espírito. Tá? O que mais? Esse aqui, Barnabé, o discípulo. Pode ver, opa, aqui. Pode ver que o Barnabé está meio rápido, ele não aparece direito, ele está no gás, ele está indo espalhar o evangelho. Tem aqui o Filipos Rumo à Maturidade, tá? Tem aqui, esse livro aqui é muito especial, acho que foi o primeiro que eu comprei, Homens de Valor, Mulheres que Edificam. Achei esse livro sensacional, muito bacana, recomendo, viu, gente? Recomendo esse livro, aliás, recomendo todo, mas esse aqui é o que me tocou, realmente é um livro muito especial, muito bacana. E tem esse aqui, que acho que esse aqui é o último, né, pastor? O mais recente, né? Isso, a Armadura de Deus é o último. Para a última estação das células, que inclusive está em vigor ainda. Sim, aqui a gente está em pleno andamento aí, a Armadura de Deus. Também sensacional. E tem muito mais, né, pastor? Porque isso aqui é só o que eu tenho. Quantos autores? Já tem ideia? Quantos livros já, pastor? Então são 12 ao todo, né? Eu tenho 7. Então, além disso aí, nós temos ainda Veredas da Terra Santa, que é o material que a gente preparou para as viagens para Israel. Parábolas de Jesus, que infelizmente esgotou, né? Mas tem um conteúdo muito bacana. Nós temos também Sementes de Glória, que foi o primeiro livro que a gente escreveu, baseado no Evangelho de Marcos, né? Na verdade, são 2 livros. O primeiro vai do capítulo 1 ao 8, que são 40 ministrações, né? De trecho em trecho do Evangelho de Marcos. E o segundo livro, Sementes de Glória, que vai do 9 ao 16. Aí já tem mais 43 ministrações, mas contemplando então todo o Evangelho de Marcos. Enfim, eu acho que são esses aí, mas são 12 ao todo. Sim, eu tenho só 7 aqui. E qual deles é o primeiro, pastor? Qual que foi o que startou? Sementes de Glória. Sementes de Glória. Sementes de Glória. Sementes de Glória foi o primeiro. Enfim, eu tinha um desejo de há muito tempo trabalhar com células e achava por bem realmente preparar um conteúdo para isso, né? Sim. Então, fui inspirado por alguns comentários bíblicos e achei que seria interessante fazer algo específico no Evangelho de Marcos. Então esse foi o primeiro, Sementes de Glória. Que bacana. Aquele que o pastor se escreveu inspirado nas viagens para Israel, qual que é? Qual o nome dele, o título? Ali é Veredas da Terra Santa. Veredas da Terra Santa. Esse aí eu tenho um amigo que tem e gostou muito, ele falou muito bem desse livro, muito legal. Eu ainda não tenho, não tive vontade de ver. Mas enfim, não faltará oportunidade. A questão, gente, que até chegar nessa... Aliás, que ano foi, pastor, o primeiro que se inspirou? Lembra? Então, eu já estava em Ribeirão Preto, então acredito que foi... Logo que eu cheguei aqui em 2001, né? 2001. Foi o primeiro. Eu tinha já esse material no computador, porque servia para o pessoal ministrar nas células, mas no formato de livro. Então, a gente, assim que chegou aqui em Ribeirão Preto, inclusive foi a pastora Marina Felício, que nos deu apoio,
no sentido de colocar à disposição dela a estrutura dela para poder diagramação. Uhum. Então foi já a partir de Ribeirão Preto há 21 anos. Ah, legal, bacana. Aliás, esqueci, gente, tem uma informação que eu esqueci de acrescentar. O pastor Wilson, ele é pastor, né? Enfim, desde 1989. É isso mesmo, né, pastor? Exatamente, 12 de 1989. maio de 1989. Nossa, esse povo que escreve tem umas memórias boas, gente, eu não lembro de nada. 89, eu estava chegando em Ribeirão Preto, 1989. Comecinho de Uhum, uhum. 88, finalzinho de 88, comecinho de 89. Comecei as minhas aventuras em Ribeirão Preto, mas enfim. Bom, gente, é que é o seguinte, até para chegar até aqui, para escrever, já ter 12 livros publicados, enfim, já ter toda essa história, teve um começo. E é exatamente esse começo que a gente quer saber. Vamos contar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho o Sim, pastor Wilson, a história dele, apesar que o povo que congrega, né, claro. o pessoal que é lá da igreja, enfim, que congrega na Igreja Voz, da qual a gente faz parte, já sabe um pouquinho da história, né? Os mais antigos, enfim, o pessoal que... tem gente que está lá bem antes do pastor, enfim. Aliás, ainda tem bastante gente, né, que está na igreja há muito tempo. Uhum. E então eles praticamente sabem toda essa história, enfim, já acompanham todos os relatos do pastor. Mas conta um pouquinho pra gente como é que começou essa Sim, história, o pastor criança lá, era sim. bagunceiro, não? Como é que é? Porque hoje é tranquilo, um cara sereno, maduro, mas... Minha única bagunça era torcer pro Corinthians, né? Eu não Esse é sei se a bagunça bem sua bagunçada. audiência, não sei se a sua audiência vai cair ou vai subir, mas enfim. Enfim, a minha conversão, ela se deu aos 13 anos, Minduba e Uhum, queridos aí que estão participando. Mas o meu desejo por Deus foi até antes disso, né? 13 anos uhum, é o começo da vida, mas ainda antes dos 13 anos, eu lembro que já tinha uma devoção muito grande por Deus, né? sim. Eu sempre compartilho que já a partir dos 9 anos, talvez 9 ou 10 anos, o melhor presente que alguém poderia fazer chegar às minhas mãos era trazer para mim um evangelho, que eu nem sabia que fazia parte da Bíblia. Uhum, Naquela época, né, na minha infância, a gente tinha muito esse trabalho de evangelização, onde as pessoas entregavam nas casas os evangelhos de sim. Mateus, de Marcos, Lucas e João, e eu amava receber aquilo, e eu lia com muita alegria, né? Eu tinha o hábito de, antes de dormir, me cobrir. Eu gostava também de ganhar de presente lanterninha, né? Porque antes de dormir eu me Ajudava ali, cobria, né? pegava o meu evangelho, que na verdade eu nem sabia que fazia parte da Bíblia, Aham, mas contava sobre Jesus e era isso que eu queria, né? E aham. aí eu acendia ali, ligava a lanterninha e eu ficava todos os dias, a partir, acredito, já dos 9 anos, numa busca, amava as histórias de Jesus, amava os evangelhos, então eu entendo que ali foi o meu começo, né? Uhum. Quando nós tínhamos naquela época período de Páscoa e passava a Paixão de Cristo, né? Os filmes sobre Jesus, eu esperava ansiosamente chegar o período de março, abril, né? Período Uhum. da Páscoa, para procurar em algum canal, em alguma emissora, algum filme sobre Jesus. E Sim. era tremendamente impactante, porque ali, com 9 anos, 10 anos, eu queria muito, né? Me expor ao que aconteceu com Jesus. Terminava o filme, eu estava chorando, eu ia para o quintal, olhava para o céu, conversava com Deus. Então houve uma busca já de pequeno. Agora me fala Meus uma coisa, pais pastor. católicos, Desculpa. Os pais católicos. sim, mas eles não tinham uma assiduidade, né? Não tinham a frequência de ir para a igreja, mas eu tinha um irmão muito próximo, Isso que eu ia perguntar. inclusive faleceu, ele faleceu novo, faleceu com 33 anos, Uhum. mas enfim, quando nós éramos pequenos, ele era quem nos levava para onde a gente queria ir. E um dos lugares que eu pedia para que ele nos levasse, a mim e a minha irmã, era para a Igreja Católica, lá em São Miguel Paulista. A gente morava em Uhum. São Miguel Paulista e tinha uma igreja muito grande numa praça central de São Miguel, e a gente pedia para que ele no final de semana nos levasse. Não para missa, porque eu não tinha muito entendimento, não conseguia entender muita linguagem religiosa das missas, mas Aham. eu gostava de ir durante a semana, né? Onde a gente pudesse ali na igreja, no templo vazio, fazer nossas orações, e muito cedo, né, a gente fazia isso. Eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, e ele sempre nos levava, quase toda semana, ele nos levava, e era a nossa alegria de ir, Uhum. e a gente se ajoelhava, né, É tudo. e
Aquele se procedimento. devotava, Aham. buscava Deus. Então foi uma coisa assim, muito, muito bacana, né? Ô, pastor, me fala uma Então, coisa. essa é a introdução. Aham. Me fala uma coisa. Isso não é tão comum para uma criança na idade que o pastor começou, né? Tipo assim, 9 anos. Pode Eu ser, tipo creio assim, que isso realmente depende por livre e espontânea vontade, eu creio que não. Talvez pela influência dos pais ou de alguém mais velhos, né? Ou eu estou enganado? é, mas nesse caso realmente foi uma coisa atípica. Uhum, Foi totalmente atípica, porque não foi por influência, essa busca inicial não foi por influência dos pais, uhum, nem desse irmão que era quem nos levava, porque na verdade ele nos levava a pedido nosso, sim. né? Então era uma iniciativa nossa mesmo, nós queríamos buscar e ele nos levava, né? E foi assim, eu acredito que foi uma coisa típica, acho que um chamado já desde Sim, sim, com certeza. pequeno, e floresceu praticamente quando a gente completou 13 anos, aí sim, aí nós tivemos nós temos, né, o nosso irmão mais velho, que hoje é pastor lá em Valinhos, Uhum. Francisco Maia Nicolau, pastor da Igreja Batista das Nações, e ele tinha se convertido ao Evangelho e começou então aí sim a nos influenciar, mas já para o mundo evangélico, né? Sim. Esse meu primeiro momento de 9 anos, 10 anos, ainda era dentro de um contexto de igreja católica, mas meu irmão então, teve uma conversão muito forte a Jesus e então começou a nos convidar, a mim, a minha irmã, o meu irmão 2 anos mais velho que eu também, Eduardo Henrique, Uhum. e aí foi quando a gente começou a frequentar a igreja bíblica brasileira, que era uma igreja que tinha uma fundamentação batista, mas era de uma outra denominação, muito próxima dos batistas, mas era uma igreja bíblica brasileira, também lá em São Miguel Paulista. Foi quando a gente, depois de alguns convites, aceitou o convite de participar de cultos. Eu, na verdade, era um pouco resistente a esse outro mundo, né? Porque no primeiro momento era eu que mais ou menos estava no controle, né? Eu pedia Uhum. para ir para os templos, para fazer minhas rezas, minhas buscas de Deus, mas nesse momento eu já era na altura dos 13 anos, eu já estava um pouco mais mergulhado no que diz respeito a torcer para time de futebol, como eu disse, né? Corinthians, e as visitas evangélicas eram geralmente num domingo à tarde, Aham. então era uma coisa que eu não me sentia muito à vontade, porque tinha que substituir o jogo de futebol, né? Mas o que prevaleceu realmente foi essa continuidade, né, da busca por Deus. Aí aceitei alguns convites para ir aos cultos, e aí tive essa minha conversão, que se deu em 1979. Olha aí. 1979, na primeira, eu faço aniversário em agosto, né? Então, Aham. antes de agosto, eu ainda tinha 13 anos, depois de agosto, eu já tinha 14, então minha conversão se deu no ano de 79. Antes de agosto, com 13 anos, e em novembro, dia 19 de novembro, foi o meu batismo nas águas. Aí eu já tinha 14 anos, mas dentro do mesmo ano. E foi uma bênção, e a partir de lá, a gente não parou mais nessa busca. Ô, pastor, mas aí, ó, agora assim, uma curiosidade, assim, porque como o pastor começou muito cedo a ter esse desejo, essa busca, quer dizer, não teve aquelas aventuras de criança, levar, jogar bola, correr no campo, sei lá, pegar a bola e ir embora para não deixar o time jogar, enfim, aquelas aventuras que a gente faz, subir em árvore, fazer umas loucuras de criança, que É. mãe e pai nem sonham que a gente fez isso. É. Mas eu, na verdade, até tive alguma coisa. Só não fui um bom jogador de futebol, né? Essa de pegar a bola e ir embora, é porque realmente era muito ruim. Embora Não, pegar a eu bola é porque gostasse era o muito. dono da bola, porque era o dono da bola. E nesse caso, sim, né? Mas enfim, mas eu tive, né? Eu tive uma infância assim, na medida do possível, boa, né? Alguns poucos amigos. Eu nunca Uhum. fui de ter muitos amigos, mas com os poucos que a gente tinha, deu pra gente jogar peão, deu pra gente jogar futebol, mesmo no quintal do vizinho. Gostava muito de empinar pipa. Outra coisa que eu fazia também quando pequeno era vender pipas, né? Uhum. Com nomenclatura diferente, né? Tem pipa, tem raias. Na época eu gostava muito de fazer, de muitas cores, e vendia, né? Ganhava um Aham. trocadinho, alguns centavos, não era por vender,
mas era para ajudar Satisfação, também né? meus amigos, né, Aham. que não sabiam fazer, e eu sempre gostei muito de lidar, até hoje, né? Meus filhos, quando pequenos, eu sempre fiz sapinho, fiz pipa, sempre gostei muito dessas coisas manuais, com papel, com, enfim, madeira, né, cola, e hoje estou reativando, né, essas Você habilidades fazia a para o cola tipo, também, né? pastor? Fazia a cola também? Fazia aquela cola de. Acho que é Cola, polvilho, né? Polvilho, né? Não é aquela farinha. assim, de pipa, né? É, cola para fazer as De pipas, pipa de confeccionar as portante, pipas. né? Isso. Portante. Não, não, Meus não, colegas cortante usavam não, muito. pastor. Eu, quando era criança, eu Né? fazia. A gente fabricava cola para poder colar a seda no bambuzinho, na vareta, entendeu? A gente fabricava cola. Ah, entendi. Não, eu não, nesse sentido não. Eu fazia mais assim, as confecções das pipas, Ah, vendia tá. bastante Aham, raia, né, com cores diferentes, e a garotada brincava, aham. peão, né? Todas as brincadeiras assim de criança, eu, graças a Deus, lembro, tenho boas lembranças disso tudo, né? Não, e esse é muito bom, né? Esse é Sempre uma foi uma delícia. experiência boa. Tá, então vamos seguir. O pastor batizou com 14 anos, em setembro, novembro Isso. de 79. E aí, desde Foi dia então, aí já migrou, né? 19 de novembro de 79. Nossa, eu acho que só lembro a data que eu nasci, a data que eu batizei. É, a que eu batizei eu lembro, tá recente, tá fresco, não sei daqui quanto tempo eu vou lembrar. Sim. E a partir de então, pastor, quantos irmãos o pastor tem? Então, nós somos em 8 irmãos. São Ah, 7 homens e uma mulher. 8, mas já faleceram 2. certo. 2 irmãos já faleceram. E todos eles hoje são cristãos evangélicos? Como é que são? Não? Não. Uhum, Não, praticamente é meio a meio, né? uhum, Então nós temos o mais velho, esse que começou a nos influenciar. sim. Então hoje ele é pastor, né? E depois dele, aí nós temos um salto para meu irmão mais velho do que eu, 2 anos, eu e a minha irmã, né? E a minha irmã casou com um pastor, meu grande amigo Isaac de Souza, né? Uhum. Meu cunhado, pastor. Então eu evangélico, meu irmão 2 anos mais velho que eu, Eduardo, também evangélico, mas acima dele, não. Aí são católicos ou tem outras religiões. E aí dá o pulo para o meu mais velho, que é o Francisco Maia Nicolau. Tá, e me fala uma coisa, pastor, como é que surgiu esse desejo? Ali com um jovem de 14 anos, enfim, começa, batizou, quer dizer, isso já teve um chamado ali, um desejo de querer mais. E daí É, até chegar hoje pastor, enfim, como foi? Foi um processo normal, natural, uma caminhada que vai levando, você vai querendo mais? Como é que é, pastor? Conta para nós. então, na minha experiência, veja só, a minha conversão então se deu, eu tinha 13 anos, né? Meu Uhum, batismo então se deu no mesmo ano, eu já estava com 14, mas dos 13 aos 15, Minduba, eu tive um desejo muito grande, eu acho que tudo foi muito sobrenatural, né? Desde os 9 anos, de tomar a iniciativa de querer buscar a igreja e tal, e não ser por influência de pais ou de uhum, irmãos, mas algo que foi brotando. Da mesma forma, esses desejos se manifestaram em outras áreas na busca de um aprofundamento, né, na busca de Deus. Então, dos 13 aos 15, o que eu fiz de mais importante nesses 2 anos foi ler a Bíblia quantas vezes eu podia ler. Então, eu tive uma disciplina e uma fome e uma sede muito grande de ler a Bíblia. Então, eu nem ficava muito preocupado quantas vezes eu estava lendo a Bíblia. Eu uhum. queria era ler a Bíblia, eu queria ler e ler e ler. Fiz inclusive um plano de leitura nesse período, né? Os Para se 40 ler dias, a né? Bíblia em 40 dias, né? Ler 10 capítulos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Então eu colocava inclusive na contracapa da minha Bíblia para eu não me perder. Por quê? Porque eu queria ler, eu não tinha preocupação de saber, eu li uma vez, 2 vezes, 3, nunca tive essa preocupação de fazer contas, né? Aham. Eu queria ler, e me foram ao Antigo Testamento, ao Novo Testamento, e fui também muito abençoado de fazer parte dessa minha primeira igreja, Igreja Bíblica Brasileira, embora fosse uma igreja assim, muito pequenininha, mas eu tive um bom discipulador, Uhum. e que até porque eu menciono o nome dele aqui, Marcelino Caldeira, e a esposa dele, Marli Caldeira. Eles tinham na média uns 25 anos, mais ou menos na época, e foram os nossos discipuladores.
E a igreja, além de eu ter um bom discipulador, que era o Marcelino, a igreja pequenininha, mas ela tinha uma boa estrutura de escola dominical e que incentivava muito as gincanas bíblicas, né? Decorar versículos, gincana para ver quem mais evangelizava durante a semana. Eu confesso que eu era bastante competitivo, né? Queria ganhar as competições lá nas escolas bíblicas, né? Então, isso me ajudou muito, porque a igreja incentivava-se, por exemplo, a decorar versículos. E eu, então, como estava nessa onda de ler muito a Bíblia, então eu decorava muitos textos bíblicos. Por exemplo, para ganhar um concurso bíblico, teve um final de semana que eu cheguei na igreja, na média com 110 versículos decorados, né? 110 decorados, naquela época que a cabeça tá boa para você decorar. E eu acho que isso foi um benefício muito grande que aconteceu na minha vida, porque isso me ajudou muito no ministério pastoral, por exemplo. Muito do que eu cito hoje, referências bíblicas, que não estou ali com a Bíblia aberta, mas estou citando textos bíblicos, foi dessa época que realmente eu tive esse mergulho, né? Através do decorar versículos, participar de concursos bíblicos. Então foi uma coisa assim, muito preciosa. Eu digo que isso aconteceu dos 13 aos 15, porque foi o tempo em que eu tinha um tempo maior, né? De qualidade. Porque depois dos 15, eu já comecei a trabalhar fora, comecei no meu trabalho para ganhar meu dinheirinho, que na verdade quase que 100% do que eu ganhava eu entregava na mão da minha mãe, ela que, quase não, na verdade, 100% eu entregava na mão dela, e ela que me separava um pouco para eu poder comprar uma coisa e outra, não tinha muitas ambições de comprar nada, o meu desejo era ter pelo menos um trocadinho para comprar de churros, né? Eu gostava de churros, de sair do trabalho, ir para casa e ter um troquinho, pelo menos para passar na maquininha ali e comprar churros, mas na verdade 100% do que eu ganhava, entregava para minha mãe e ela me dava uma parte, né? Então eu ajudava em casa. Isso foi a partir dos 15 anos, né? Então, o meu início aí na carreira cristã e também na vida profissional foi assim. Nessa idade, nessa fase, né? Mas o pastor falou um negócio interessante, que esse aí, acho que é o pessoal da nossa geração, claro, guardadas as proporções e enfim, as exceções, boa parte do pessoal da nossa geração tinha toda essa questão, né? Eu também, quando eu comecei a trabalhar, meu irmão mais novo começou a trabalhar, meus irmãos mais velhos então nem se falam, basicamente era essa a conduta, né? Chegava din-din na mão do papai. Eu lembro que meus irmãos comentavam que às vezes não tinha nem o meu pai recebia por eles quando eles trabalhavam, porque trabalhavam em fazenda, né? Então eles se ajudavam, então tem tudo isso aí. Então acho que a nossa geração basicamente é isso, viu, gente? O pastor, então tá, eu lembro até nessa fase aí o pastor enfim, discorreu bem tranquilo aí, mas eu lembro que eu acho que talvez eu vou adiantar um pouquinho. Eu lembro de umas histórias que o pastor tinha do Fusca Azul, mas o Fusca Azul é Fusca Azul, né? Não Fusca Azul, não é um Fusca Azul. É vermelho. Ah, é vermelho? Eu lembro então, acho que o Fusca Azul era aquela Fusca Azul, tinha aqueles cascudos, aquelas coisas, aquelas piadas sem graça. Mas não, calma, vamos chegar aí. E como é que era na escola, pastor? Como é que era essa questão? Porque o pastor, pelo fato de optar por conhecer, querer as coisas mais de Deus, assim, com mais intensidade, como é que é na escola? A relação era tranquila, de boa? Como é que é? Os amigos? Como é que era a tua relação com... Então, veja só, eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa mais retraída, uma pessoa assim mais tímida, então, como eu disse, eu nunca tive muitos amigos. E quando o evangelho entrou na minha vida, aí eu passei a ter menos amigos, né? Sim. Menos ainda mais, né? Sim. Por quê? Porque já se percebia, né, que as escolhas dos caminhos, o jeito de ser, já era diferente, né? Eu, assim, desde que eu entendi que eu queria seguir a Jesus, entendia, por exemplo, que a minha linguagem não podia contemplar palavrões ou uma determinada linguagem que era muito comum na minha época. Então, só o fato de você falar diferente, né? De você ter uma expressão diferente, isso já vai te excluindo um pouco, né? Sim. Daquele grupo que já está acostumado naquele caminho. Outra coisa muito comum, né? Na adolescência,
Hoje o desafio é maior por causa da internet, WhatsApp. Então, por exemplo, imagens pornográficas, elas podem chegar muito mais rapidamente Sim. nessa geração do que naquela época, onde as pessoas precisavam de uma banca de revista para poder se expor a alguma coisa, né? Uhum. É bem diferente. Mas, de qualquer forma, já tinha uma linguagem um pouco mais pesada na minha época. E o fato de eu entender que eu tinha um caminho diferente com Jesus, eu realmente procurei me preservar, né? Logo cedo, pela leitura bíblica, a exposição acerca de Daniel, por exemplo. Daniel guardou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Então isso eu já recebia desde a minha conversão, né? De um jovem que tomou uma decisão de ser puro, de procurar se guardar, tanto na fala, na visão, no jeito de ser. E isso vai realmente sendo um filtro para aquela sociedade ali de adolescentes, que era o grupo onde eu poderia me encaixar, né? O filtro pelo qual eu não era muito bem aceito pelo meu jeito de ser. Uhum. Num determinado momento isso me incomodava, porque acho que todo adolescente quer ser aceito, Sim. né? Mas o que me sustentava era saber que eu tinha feito uma escolha. E essa escolha foi muito consciente, né? De que isso teria um preço, né? E que o preço, se o preço fosse esse, né? O da, vamos assim dizer, de não ser tão aceito assim no meio da comunidade de adolescentes, ok, então toca a vida. Então eu procurei realmente me nortear a partir desses valores. Pastor, mas Confesso que não foi tão fácil assim, é mais, né, sentido um pouco e tal, mas enfim, fomos vivendo dia após dia. Mas assim, pastor, foi bem precoce, pastor, bem diferente mesmo, né? Você já tinha assim um chamado de verdade, né? Porque vamos falar sério, né? Isso aí tem o quê? 18, Sim. 19 anos, né? Vamos lá, até 16, 17 anos, enfim. Não é a regra, né? Não é a regra, né? É a exceção, né? Já ter assim, Sim, essa determinação, falar, não, eu quero viver dessa forma, eu quero seguir esse caminho. Eu falo por mim, porque essa fase eu era, nossa, não tinha noção do que queria. Então, eu acho até hoje, assim, eu pastor, até hoje. Eu acho assim que Deus para comigo, né? Ele foi muito gracioso no sentido de me deixar uma visão muito clara, embora nessa época eu ainda não tinha a noção de que eu seria, vamos assim, pastor, né? Mas a consciência até do ministério pastoral, antes dos 18 anos, na verdade eu comecei a namorar cedo, porque quem já começa a vida cristã nesse nível que eu estou falando para você, ele não quer ficar experimentando coisa aqui e ali, ele quer realmente conhecer uma moça e casar. E casar, constituir família e seguir adiante conforme a vontade de Deus. Mas já lembro que no meu início de namoro com a Noemi, isso já na casa aí dos meus 18 anos, eu já falava para ela, né? Então, aos 18 anos, eu já tinha a convicção que ia ser pastor. E eu falava para ela, olha, eu vou ser pastor. Então, você esteja consciente, né? De que nossa vida, né? Não vai ser fácil, mas se você topar, vamos junto. Mas só para destacar aqui que aos 18 anos eu já tinha uma visão clara. Acredito que até em decorrência dos 13 aos 15, a leitura da Bíblia, da busca, né? Da busca, que aí as coisas foram se tornando claras, a ponto de aos 18 anos realmente eu ter uma clareza de propósito. Eu tinha uma clareza de propósito. Eu vou ser pastor, né? Nunca me preocupei com se ia ganhar dinheiro ou não, se ia agradar A ou B. Meu pai, né? E eu compreendo totalmente meu pai, né? Meu pai já faleceu, mas eu tenho uma visão de honra acerca dele, porque todo pai quer o melhor para o filho, né? E o pai quer que o filho tenha uma boa profissão, ganhe bem. Ele tinha alguns sonhos para comigo, como para com os outros, né? Queria que a gente tivesse uma profissão rentosa, né? Que desse para a gente uma estabilidade. E ser pastor, né? Não estava dentro do perfil do que meu pai imaginava. Então eu lembro que quando eu falei que eu ia ser pastor, para ele houve uma certa decepção, até porque ele não conhecia esse universo nosso, e ser pastor
era realmente uma renúncia para a vida. E eu realmente estava consciente, olha, não estou preocupado se eu vou passar necessidades ou se eu vou ganhar muito ou ganhar pouco, mas eu sei que eu tenho um chamado e já deixei claro isso para Noemi, né, logo no comecinho. E, enfim, ela topou e nós namoramos 3 anos, noivamos 1 ano e depois casamos. Aí eu casei com 22 anos e ela tinha 18 anos. Então a gente começou cedo aí E nessa como é que o caminhada. pastor conheceu o pastor Anemi? Conta aí, vai. Isso o pastor nunca falou, vai. Curiosidade aqui agora, vai. Como Isso. foi? Como foi o Então, chaveco lá, pastor? Vai lá. eu era membro da Igreja Bíblica Brasileira, né? Ah, E eu congreguei lá por alguns anos. Mas na casa aí dos meus 17 anos, mais ou menos, dos 13 aos 15, eu tive essa intensidade de busca. Ainda permaneci na igreja lá, precisamente eu não saberia dizer quando foi que eu saí de lá. uhum. Mas eu saí de lá porque o meu irmão, que era o mais velho, ele se tornou pastor de uma igreja batista, da Igreja Batista em Jardim Helena, em Guaianazes. Uhum. Então, na condição já de pastor, então, claro que houve uma influência sobre a nossa vida e a gente o seguiu. E eu acabei me tornando ovelha dele, né? Na Aham. Igreja Batista de Jardim Helena, em Guaianazes. E quando eu cheguei na igreja, a Noemi era membro da igreja, desde Ah, pequena, tá. a mãe dela muito fiel à igreja. Então, essas histórias que de vez em quando eu conto. Nessa altura, nós morávamos lá na Coab 2 de Itaquera, né? Coab 2 de Itaquera está entre Itaquera e Guaianazes. Então, às vezes, a gente confunde um pouco Guaianazes e Itaquera, porque a Coab 2 ela é praticamente uma divisa, né? Desses dois bairros. Mas, enfim, mudando para a Igreja Batista de Jardim Helena, em Guaianazes, a Noemi era membro lá da igreja, juntamente com a mãe dela, com a irmãzinha mais nova, que inclusive congrega hoje com a gente aqui Na na igreja Igreja voz. Voz, Aham. em Ribeirão, a Silvia, é minha cunhada. Enfim, e ela tinha algumas irmãs também, e irmãos que congregavam lá naquela igreja. E eu fui para lá, né? E chegando lá, realmente me chamou a atenção a Noemi, tanto pela beleza dela, quanto por um detalhe muito interessante, a maneira como ela cuidava da mãe. E como ela cuidava da mãe? A forma como ela era companheira da mãe. é, Quem conhece a Coab 2 sabe que tem altos e baixos, né? Que tem montanhas e vales lá, né? Então tem as partes altas da Coab, tem as partes baixas, vales assim. Então, naquelas subidas e descidas, elas iam a pé para a igreja, né? No sol, na chuva, enfim. E elas passavam sempre a pé para ir para a igreja. E aí é que entra a história do Fusquinha Vermelho, né? Nessa altura, eu não com 17, já com 18 anos, a minha mãe, ela comprou um carro, que foi esse Fusquinha Vermelho. Então, praticamente foi um retorno desses anos todos, né, dos 15 aos 18, que eu entregava o salário para ela, e ela juntou um dinheirinho, e aos 18 anos ela comprou um carro, que foi esse Fusquinha Vermelho, e foi uma bênção, e que eu passava de carro para ir para a igreja, e eu via, né, a dona Terezinha e a Noemi, e ela novinha, né, acompanhando a mãe, e aí na convivência a gente ficava sabendo das histórias, né, o quanto ela lia a Bíblia para a mãe, porque a mãe não sabia ler, Uhum. então o quanto que a Noemi fez parte dessa parte devocional, né, da vida da minha sogra, da mãe dela, lendo a Bíblia, orando com ela, a obediência à mãe, o respeito à mãe. Então, esses detalhes sempre me chamaram muita atenção, né? Aquilo que a pessoa é quando ninguém está vendo, Sim. aquilo que a pessoa é na essência, né? E a Noemi sempre foi um presente para mim e para o mundo, por ser exatamente essa pessoa que faz porque ela é, né? Não faz para ser vista, não faz para ser reconhecida, faz porque ela é, né? Ela tem essa essência e uma essência que acompanha a vida dela. Então, Assim nesse foi. período aí, exatamente, né? Tinha Assim outras foi. moças também lá na igreja, moças que chamavam a atenção, mas o valor maior que realmente me chamou a atenção acerca da Noemi foi o modo de ser, né? A Aham. vida dela, né? Eu O nome quero. dela é agradável
condiz exatamente com quem ela é na essência. Uhum. Então, foi maravilhoso. Eu quero chamar a Parabéns. atenção disso, aproveitar. Gente, é o seguinte, eu não falei no começo, mas aqui, tá vendo o cantinho ali, do lado do Pastor Wilson, ali tem um QR Code ali, ó. Ali é pra você colaborar se quiser, se sentir no coração, tá? Pra você mirar ali, é só mirar o aplicativo Teu Banco ali, você dá uma mirada ali, já vai aparecer toda a orientação. Aí você faz conforme sentir no coração, tá? Tem também a chave Pix aqui, que é o nosso e-mail, se não me engano, aqui, ó, tá vendo? É na tua tela, ó, testemunho33@gmail.com. Tá? É a chave, você pode mandar e-mail também dele, tá? Mas voltando aqui, pastor, o que eu queria chamar a atenção, aproveitando esse teu olhar, né, essa tua percepção e como a pastora Noemi chamou a atenção, eu recentemente, não tão recente, tem uma frase que fala assim, né, até para os jovens, né, isso vale para todo mundo, mas especialmente para os jovens que estão começando a namorar, né, a ter sonhos, né, de se casarem e tal, observar como o seu futuro pretendente cônjuge, seja ele homem ou mulher, trata, né, os seus próximos, principalmente pai e mãe. Com certeza. Então isso é muito importante. Aqui um relato, um testemunho assim, mas importantíssimo e que deve ser considerado. Porque a gente que conhece a pastora Noemi, assim, é uma mulher de Deus sensacional, de uma simplicidade absurda, assim, sabe? Eu, assim, tenho pouca oportunidade de conversar com ela, porque todo mundo quer conversar com ela. Então, assim, ela é solicita pra caramba. Então, mas assim, pelo pouco que eu tive a oportunidade de conversar, uma pessoa extremamente doce, amável, sensacional. E aí, isso é muito importante, é você se atentar como o seu pretendente trata o seu pai e a sua mãe, porque é dessa forma que você vai ser tratado. Então não se engane. Se aquele que agride, responde, etc, etc, é assim que você vai ser tratado. Claro. Ai, se eu soubesse disso antes. Mas Não, Deus é bom, Deus é perfeito. bom, Deus é bom. Perfeito, perfeito. E até isso, Pinduba, a gente tem uma referência bíblica, né? Quando Eliezer estava procurando uma esposa para Isaac, né? A pedido do pai de Isaac, que é Abraão, e que ele pediu uma prova. A prova foi a seguinte: olha, para quem eu pedir água e ela se dispor a dar água, não só a mim, mas também aos camelos, né? E olha que eram 10 camelos que estavam ali, sem que eu peça para que ela sirva aos camelos. Então essa vai ser a mulher que o Senhor tem designado. E é claro que guardadas as devidas proporções, porque ali a gente está dentro de um contexto cultural, né? Só para a gente não ser confundido aqui com machismo, coisa parecida, mas havia um contexto onde o princípio é o que a gente realmente quer ressaltar aqui. O princípio da generosidade, o princípio da liberalidade, o princípio do serviço, né, de servir ao outro. E isto fez de Rebeca, né, quando ele viu Rebeca chegando, e ela não somente se dispôs a dar água para ele, mas a servi-lo, né, dentro do contexto que ele precisava. Então aquele foi o sinal. Ele viu, olha, essa mulher é uma mulher que tem valores e que tem princípios que vão ser de fundamental importância, né, para o propósito que Deus colocou no coração de Abraão. Sim. E sem dúvida. Então eu sou muito, 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 muito agraciado por conta disso. Inclusive um detalhe, Minduba, ainda dentro dessa questão da escolha da mulher, né? Na época em que eu comecei a namorar com a Noemi, em que o meu ministério pastoral não era ainda uma realidade, mas já estava claro para as pessoas, claro para os meus líderes. Na época, meus líderes de alguma forma ficavam preocupados, né? Poxa, você tem um chamado pastoral, mas será que a sua namorada, a sua noiva, será que a Noemi tem o mesmo chamado pastoral? Porque a Noemi sempre foi uma pessoa mais simples, de servir as pessoas, mas ela nunca foi próxima do púlpito, de pregação, ou essas vertentes mais pastorais que a gente às vezes encontra dentro de alguns perfis pastorais que a gente tem hoje. E essas palavras me deixavam um pouco chateado, mas eu tinha uma convicção do que eu estava escolhendo. Por quê? Porque eu não estava casando com uma pastora, eu estava casando com uma esposa, né? E com uma esposa que se tornou uma mãe. Então, quem é a Noemi? A Noemi, com o tempo, ela foi ordenada ao ministério pastoral, mas o ministério pastoral que ela desenvolve hoje, que é extremamente reconhecido, foi muito mais em função
da esposa que ela foi e que ela é, e da mãe que ela foi e que ela é, do que propriamente pelas características que se exigiam de uma pastora. Uhum. E o maior presente que eu pude dar para mim mesmo foi de casar, não como uma pastora, mas de casar com uma esposa. Ela é minha esposa. E ela é mãe. Então, se hoje eu posso dizer que, vamos assim dizer, né, se sou um pastor abençoado, vamos assim dizer, um pastor Sim. respeitado, reconhecido, acho que 99% disso é resultado de uma família. Sim. E que se não fosse uma esposa e se não fosse a mãe que ela é, talvez eu não tivesse a liberdade de hoje falar o que eu falo, de pregar o que eu prego, né? Então, na verdade, a Noemi, ela é uma peça fundamental, né? E eu, graças a Deus, casei com uma esposa. Sim. E ela foi mãe, né? E cuidou dos meus filhos. Meus filhos não tiveram uma pastora, meus filhos tiveram uma mãe. Sim. Uma mãe que não dava comida requentada, uma mãe que estava presente, uma mãe que disciplinou, que corrigiu, que, acima de tudo, temeu a Deus e teme a Deus. Então, se meus filhos hoje estão na casa de Deus e amam a igreja, vocês conhecem meus filhos, né? Daniel, Esther Sim. e Levi. Não tenho a Esther aqui comigo próximo, porque está fora do país, mas está servindo a Deus lá na igreja dela, também lá em Nova York. Meus 2 filhos, vocês conhecem, Daniel, pastor, Levi, que nos ajuda, que nos ministra, Sim. enfim. Eu creio que tudo isso é porque eles tiveram não uma pastora dentro de casa, mas eles tiveram uma mãe. E eu tive uma esposa. E isso fez com que a minha família, graças a Deus, vivesse uma vida leve, uma vida de evangelho dentro de casa. Sim. Entendeu? De cuidado, de amor, de zelo. E ministério pastoral é uma consequência disso que a gente vive em casa, né? O pastor, assim, já que tocou no nome dos filhos, aí vamos mudar um pouquinho a linha. Tá vendo, gente? Quanto, só para concluir essa questão, olha só como é que faz a diferença, tá? E aí vem de você ouvir, porque sabe, como que é lá, pastor? Lembra aí, o pastor que é o rei dos versículos aí. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor, né? É isso aí, alguma coisa assim, ou o contrário, enfim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria? Não, o princípio da sabedoria, mas enfim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sabedoria, meu amigo, sabedoria. O que você tem que pedir para Deus e para exatamente você definir a tua esposa, o teu namorado, enfim, é esse caminho. Porque os frutos virão de acordo com as suas escolhas. Já que o pastor tocou nos filhos, bom, vamos lá. Como que é, antes de eu ia brincar assim, lembra que no começo eu falei assim, né, acho que o pastor já tem uma outra nora aí já, por causa do Levi. Como que é, pastor? Porque eu sei de história lá de trás, logo que eu cheguei lá, o Levi é um menino muito assediado ali, tem um monte de pretendentes à nora ali, não tem não? Tem. A gente fica sabendo, embora ele seja muito discreto, a gente fica sabendo por intermédio dos outros, sim, né? Com certeza. Dos outros que acompanham. Agora, ele realmente, a gente vai tocar nesse assunto e ele está de boa, né? Ele está na oração, ele está esperando. A gente fica torcendo aqui e ali, né? Mas acho que é mais fruto um pouco da ansiedade do pai ou da mãe, que quer sempre o melhor para o filho. Mas a gente tem aprendido também a entender que cada filho tem o seu time, né? Cada filho tem o seu time, cada filho tem seu jeito, a sua característica. Mas cá entre nós, pastor, vamos lá, tá lá o pastor e a pastora Noemi lá batendo papo e tal, falando, ó, é bem que aquela lá era legal, ó, que a dele também, né? Ó, que a dele daí é certo, não é que assim bonitinho fica. Sim, não, com certeza. A torcida é diária, né? Além das orações que são diárias, mas a gente está sempre de olho, né? A gente gosta muito dos jovens da igreja, ama demais estar com eles, brincar com eles, né? Eles vão em casa, se divertem, então é muito gostoso estar com eles. Então, com certeza, sempre rola aí uma torcidinha aqui e ali, né? Um olhar para aqui e ali. Mas, enfim, a gente sabe que é uma coisa muito dele, né? E o dia que acontecer, aí a gente vai receber a notícia, né? Mas vamos lá, com relação aos filhos, como é que foi? Já que o pastor citou, né? Quer dizer, a condução da família, né? Pastor Noemi em casa e tal, que fez com que eles hoje estão nos caminhos do Senhor, né? O Daniel pastor, o Levi sempre prestativo ali, enfim, a Esther também lá já servindo.
Como que foi isso? Como foi a influência? Foi só deles acompanharem a vida de vocês? O Daniel deu um testemunho bacana outro dia, numa ministração dele, que ele falou assim que a base, o que fez fez com que ele optasse por seguir esse caminho, quer dizer, um dos fatores, foi exatamente o que ele via dentro de casa. Como que é a visão do pastor? Como que é como pai? Ensina nós aí, vamos lá, o senhor que é um cara experiente, ensina nós aí, porque, gente, ainda dá tempo para mim, e para você que é mais novo, aí dá mais tempo ainda. Prende isso aí, vamos lá. Como é que foi a condução ali, pastor? Sim, Minduba, é o seguinte, a gente sempre procurou não viver uma vida religiosa, a gente procurou viver uma vida de essência do Evangelho. E o que eu digo como essência? Viver realmente o amor do marido para com a esposa, o amor dos pais para com os filhos, de pais que incentivam, mas pais também que disciplinam, que corrigem. Mas não porque eles são filhos de pastores, porque a gente nunca quis colocar sobre eles uma carga religiosa que pudesse fazer com que eles se sentissem obrigados a alguma coisa, obrigados a ir para a igreja, obrigados a orar, obrigados a ler a Bíblia, obrigados a serem certinhos porque eles eram filhos de pastores. Não, eles tiveram a disciplina de um pai ou de uma mãe, fosse esse pai um religioso ou não, tiveram a disciplina de alguém que está cuidando, é o pai e a mãe que está cuidando dos filhos. Sim. Agora, em termos de igreja, tudo para eles, a gente procurou fazer chegar para eles da forma mais natural possível, sem forçar barra, sem forçar nada, sem forçar nenhuma ação religiosa, que eles tivessem que ter qualquer coisa. Nós sempre oramos muito pelos nossos filhos e nós sempre celebramos quando eles, de livre e espontânea vontade, começaram a manifestar desejos de dar algum passo a mais em relação às questões relacionadas à vida cristã. E para a igreja, claro, que desde pequenininho, né, desde bebês, na verdade, a gente ia para vigílias da igreja e a Noemi empurrando o carrinho de bebê, né? Isso a gente fez aqui em Ribeirão, Sim. Isso a gente fez lá em Santo Amaro, onde a gente começou o ministério. Então, a vida na igreja sempre foi de berço mesmo, né? Já de bebezinho é vida de igreja. Agora, sempre com muita naturalidade, sempre procurando fazer com que nossos filhos aprendessem como qualquer outra criança da igreja aprendesse na escolinha dominical, respeitando os professores, cumprindo ali as tarefinhas que os professores dariam. E dentro de casa, o que a gente fazia? Vivia o evangelho. Em que sentido? A naturalidade do evangelho, que é amar, que é se respeitar, que é educar os filhos, que é ir para a igreja, mas sem muita carga, sem muito peso, sem nada que eles pudessem se sentir, filho de pastor, então tem que ser diferente. Inclusive, até em algumas escolas, que até cobraram isso deles, né? Em alguma travessura que eventualmente eles faziam, como qualquer Daniel outra criança. contou uma dessas. Daniel era... Eu tive que visitar a escola um pouco mais, né? Por conta do Daniel, né? Muito agitado e tudo mais, né? E normal, então eu ia lá como pai, eu não ia lá como pastor, né? E eu ouvia o que as autoridades tinham me dizer, o professor ou o diretor, e chegando em casa eu corrigia, né? Mostrava o caminho direitinho e tal, normal. Agora, quando realmente eu tive que me impor um pouco mais, é quando começaram a exigir deles um comportamento pelo fato de serem filhos de pastores, né? O filho de pastor. Aí sim, não, opa, peraí, ele é igualzinho qualquer outro aluno, ele não tem que ser melhor porque ele é filho de pastor, né? E, enfim, então realmente me posicionei diante de professores ou de diretores quando quiseram colocar neles esse peso, né? Ora, se eu não coloco esse peso dentro de casa, por que ele vai ter fora de casa, né? Sim. Então, nesse sentido, a gente os protegia para que eles crescessem naturalmente, como qualquer pessoa. Então, o que eu vejo hoje, eles não têm trauma de igreja, eles não têm trauma de ser evangélico, não têm trauma de nada, porque eles amam a igreja porque foi um processo natural. Tudo foi muito claro e muito transparente, dentro de casa e fora de casa. Então, eles não se chocaram com uma coisa que viam na igreja e outra coisa que viam em casa. Não, era tudo uma coisa só.
Então isso não trouxe trauma para eles, não trouxe confusão de identidade, né? Se a gente procurava ser um cristão, eu e Noemi, como a gente falava para as pessoas, então a gente também o era dentro de casa. Sim, sim, Então sim. nossos filhos tiveram uma coisa só, um modelo só, e esse modelo, quando você procura viver o evangelho é maravilhoso, né? Viver o evangelho é uma coisa sensacional. Então, não tem como traumatizar você viver o evangelho. Agora, o que traumatiza? A religião traumatiza. Sim. Usos e costumes traumatiza. Então, viver uma coisa em casa e outra coisa na igreja traumatiza, porque deixa confuso. Agora, como Deus nos deu uma graça de ser uma coisa só, no púlpito ou fora do púlpito, em casa ou na igreja, ou na rua, ou na escola, uma coisa só, então eu penso que eles tiveram uma visão muito segura do que é o Evangelho. E o Evangelho é bom, o Evangelho é bom, o Evangelho restaura, o Evangelho cura, o Evangelho perdoa. Então eu acredito que essa visão do Evangelho foi tão boa para eles, que eles, né, acho que cada um vai dizer por si, mas o fruto mostra, né, ao longo dos anos, que eles amam o Evangelho, eles amam a igreja, eles amam servir, e eles não conseguem viver fora desse universo, né? Do mundo, do Evangelho, Sim, e sim. não da vida meramente religiosa. E é muito bacana porque inspira assim, os jovens, né? Pelo menos o pessoal da faixa etária deles ali são inspirados e têm-os como referência. Isso é muito legal, é muito bacana. E obviamente, acho que assim, normalmente as pessoas, né, principalmente o pessoal que congrega na igreja, tem como referência, como base familiar, o pastor Wilson e o pastor Noemi, né? Isso é muito legal. Então, assim, o peso é maior. Mas acaba não sendo um peso exatamente porque isso já vem naturalmente, né? Um processo natural. Esse é o muito legal. segredo. Então, Isso é muito legal. realmente não é um peso, por quê? Porque é simplesmente você viver o Evangelho. É só isso, né? É. Então, se você vive o Evangelho... Agora, a religião é um peso, porque você tem que, na religião, você cria um personagem, né? Sim, sim, E esse sim. personagem do púlpito é uma coisa. Então, eu tenho que me lembrar, poxa, se é um personagem, o que foi que eu falei lá, né? Eu tenho que reproduzir aqui. Não, então esse personagem dá trabalho e cansa. E é decepcionante, né? Sim, sim. Mas quando você entende que não é um personagem, é aquilo que você falou, é aquilo que você procura viver. Então, se você procura viver e está dentro de você, na sua essência, e é assim também na vida da sua esposa, né? Que a gente procura caminhar, então não tem personagem, não tem fardo, não tem peso. É só caminhar, Flui só viver, naturalmente, né? Sem Flui máscaras, naturalmente. fluir naturalmente, sem criar um personagem. É isso. Penso que é isso. Vamos lá, pastor. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, não. Vamos voltar para o lado pastoral para a gente partir para os finalmente aí. Vamos lá. Tem uma parada lá. Eu lembro de uma história do pastor e acho que é legal isso. Você que está acompanhando. Assim, o pastor hoje congrega, pastoreia uma igreja assim, grande, de relevância em Ribeirão Preto, tem o quê? Quantos membros tem lá, pastor? Tem uns 1.000? Já chegou nos 1.000? 1.050 e pouquinho. E aí, tá vendo? São 1.000. Se todo mundo resolver na igreja, não cabe, gente. Então tem que ter lá uma meia dúzia de culto. Não, meia dúzia exagerei. Mas tem que ter pelo menos mais um, né, pastor? Mas é o seguinte, não foi sempre assim, tem sempre o começo, como tudo na vida. E eu lembro que o pastor contou uma história de quando tinha só uma senhorinha lá, que era o pastor ia ministrar. Conta essa história para nós aí, vai. Conta pra gente. Essa história é interessante, né? Porque assim que eu comecei a identificar que era isso mesmo, né? Então, voltando lá para casa dos 18 anos, já um pouquinho mais, 18, 19, devia ter 19 anos, 20 anos mais ou menos, então já namorava com a Noemi, e meu irmão, que era o pastor, né, cheguei a ser, então, pastoreado pelo meu irmão mais velho, na Igreja Batista Jardim Helena, eles decidiram me dar uma oportunidade. Bom, já que o Wilson é vocacionado, então vamos dar uma oportunidade. E aí abriram uma congregação, num templo muito bonitinho, era bem pequenininho, em Monte Belo, Itaquaquecetuba, né? Então, Wilson, vai lá e faz o trabalho crescer. Então, íamos, eu e a Noemi, toda tarde, todo domingo à tarde. Veja bem, o nosso comprometimento na igreja era bem diferenciado, porque a gente ia de manhã para a escola dominical,
À tarde a gente ia para Monte Belo, que era essa congregação. Depois a gente voltava para a união de treinamento no domingo mesmo e depois ficava para o culto da noite, né? E nessa época eu trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 16 horas. Então, de segunda a sábado, das 7 às 16. E no domingo nós tínhamos esses 4 compromissos. De manhã, à tarde na congregação, na união de treinamento e no culto à noite. Então nós íamos à tarde lá, só para mostrar um pouco o contexto geral de como era, né? Então íamos para Monte Belo, a igreja não tinha nenhum membro, a gente tinha que tirar do zero, né? Então fazíamos visitas de casa em casa, convidava e tal. E do que a gente conseguiu, dos nossos convites, foi uma senhorinha que nem se converteu através de nós. Ela era membro de uma igreja ali na região, mas ela acho que, tadinho, né? O jovenzinho precisa de um apoio. Ela ia para lá para participar do culto. E eu ficava com muita expectativa de que muita gente ia chegar, dos convidados, mas ninguém chegava. E era só aquela senhorinha, e ela ficou lá firme, e nós ficamos firmes com ela por um ano, pregando para uma única senhora. E eu, com todo meu desejo de pregar e tudo mais, é literal, não estou brincando nem exagerando. Às vezes o pessoal dá um testemunho meu para florear, mas é verdade o que eu estou dizendo, realmente. Toda vez que eu começava a pregar, era mais ou menos 5 minutinhos de pregação, a única ovelhinha começava a cochilar. E eu me via realmente ali sozinho. E tinha as ovelhinhas dela, né? Algumas crianças, dessas que a gente convidava, as crianças iam, né? E a Noemi tinha ali um grupo até razoável de crianças que iam e que alegrava o coração da Noemi. E eu ficava ali com os adultos, esperando os adultos chegarem, mas eles não chegavam. E a senhorinha, né, irmãzinha, estava lá, firme, todo domingo, mas era literalmente, dava mais ou menos uns 5 minutos que eu começava a pregar, aí batia o sono nela, ela cochilava, e eu me via ali, domingo a domingo, por um período de 1 ano, pregando para ela. E ficaria mais 1 ano, ficaria mais outro ano, por minha conta ficaria, mas o meu irmão, juntamente com a igreja, né, com a diretoria da igreja, falou, olha, acho que vai ficar dispendioso, a gente está pagando um aluguel ali, então o trabalho não está crescendo. Então eles, com muito jeitinho, né, falaram para mim, olha, Wilson, valeu pelo esforço, tal, mas não dá para dar continuidade a esse trabalho, nós vamos ter que fechar. E eu fiquei muito triste, né, por ter que fechar o trabalho, mas acho que eu dei uma resposta para Deus, né, acima de tudo, Senhor, estou aqui, realmente, sem perder um único domingo, chuva, sol, é uma única pessoa, mas eu abro a Bíblia, eu começo a pregar, ela cochila, não tem problema, eu estava lá, Noemi estava com as crianças, e eu lembro que no dia em que nós tivemos que encerrar o trabalho, eu me despedi dessa irmãzinha querida, né, e realmente por 1 ano inteiro não chegou mais nenhuma outra pessoa, né, raramente tinha uma outra pessoa que fazia uma visita, mas era aquele domingo e não mais, né? Mas aquela senhorinha estava lá por 1 ano, mas no dia que a gente encerrou, a gente se despediu dela, a gente se despediu das crianças, e aí eu peguei meu fusquinha, Noemi do lado, era uma rua de terra, né? E a gente então se despediu, tchau, fomos embora, e eu lembro bem que as crianças vieram correndo atrás do carro, né? Porque elas não queriam que a gente fechasse o trabalho, e elas vieram dando tchau, e eu e a Noemi chorando, né? E a poeira subindo, parece até filme, mas foi literalmente isso que aconteceu. Eu estou aqui vendo uma cena, eu estou vendo a cena aqui. A cena é exatamente essa, né? Eu olhando pelo retrovisor e seguindo adiante, com a Noemi do meu lado, nós estávamos, né, chorando porque a gente estava fechando aquele trabalho, e as crianças meio envoltas ali, a terra que estava subindo, mas elas correndo e chamando a gente, dando tchau. E eu creio no meu coração, embora a gente não tenha tido mais nenhum contato naquela época com aquelas crianças, claro que a vida passou, mas a semente ficou no coração daquelas crianças, e eu não sei o que Deus fez na vida delas, mas com certeza elas receberam ali uma semente muito boa, e quem sabe Monte Belo hoje possa ser uma cidade diferente por conta dessa influência, né, que a gente deixou lá. Sim, foi-se um belo estágio, né, pastor? Foi maravilhoso, foi assim,
Na época a gente não imagina, né? Aham. Na época a gente não imagina, na época a gente tem uma visão de Você... fracasso, né? Sim, sim. Até pela pouca idade nossa, né? Então, para mim, aquilo lá, naquele momento, foi uma derrota, porque eu tinha uma expectativa diferente, né? De Uhum. que ali a coisa ia acontecer, as pessoas iam se converter e tudo mais. Mas hoje, né? Eu acho que a melhor coisa que podia me acontecer foi isso que aconteceu, para que eu pudesse entender que é Deus quem dá, é Deus quem tira, é Deus quem abre, é Deus quem fecha. Eu podia naquela época estar confiando no meu curso teológico, né? Que já estava fazendo, podia achar que a minha oratória, que a minha capacidade teológica pudesse produzir alguma coisa, mas foi excelente. Hoje eu entendo que a melhor forma de se começar foi dessa forma. E Deus sabe, né? Hoje eu entendo. Na época, para mim, foi frustrante, Sim. mas com o tempo eu vi que estava dentro dos planos de Deus. É, a gente falou fora do ar, né? Eu até perguntei pro pastor brincando, mas eu já fiz essa pergunta para um amigo que também, enfim, lidera o grupo alvo da Mocidade de Ribeirão, de onde eu comecei, onde eu tive a oportunidade de conhecer Jesus, que é a questão de, porque todo mundo, atenção, gente, ó, eu sei que hoje, excepcionalmente, para o seu pastor Wilson, tem muita gente assistindo da igreja e todo mundo tem um probleminha, manda uma mensagem, procura o pastor Wilson, quer agendar um atendimento. E eu fiz a pergunta para esse meu amigo, Alberto Miranda, porque ele também é que socorre as pessoas, enfim, tem alguém lá aflito, apela para ele, quer uma palavra de consolo, quer um conforto, quer uma direção, enfim. E por mais que busquem Jesus, mas ele quer uma resposta mais que imediata, né? Então é sempre assim. E com o pastor Luiz não é diferente. Pastor, eu sei que, e por ter um número significativo de membros, quer dizer, tem um bocado de gente ali dando trabalho, né? Precisando de apoio, precisando de. Como é que funciona, pastor? O pastor vai absorvendo isso, como é que alivia Uhum. isso? Porque, queira ou não, eu, pelo menos assim, eu vou ouvindo problema, eu acabo ficando com todos eles. Quer dizer, eu não tenho essa É. maturidade e experiência. Como é que funciona o pastor? Então, Minduba, E desde o olha, início do pastor, meu e agora é a ministério, hora, pode falar, viu? Fala firme aí, o povo entender. tá bom, Só procurar quando realmente sim, precisar. sim. Olha, desde o início do meu ministério, eu sempre fui muito apaixonado pelo ministério pastoral. Então, Uhum. para mim era uma questão de honra levar as ovelhas comigo. E na época, hoje é um pouco diferente por causa da questão das redes sociais, ou Sim. WhatsApp, tudo mais, Uhum. tem outras formas de controle da relação de membros da igreja. Mas naquela época, eu tinha um enorme prazer de andar com a minha maletinha com o hall de membros da igreja. Então, todas as pessoas que eram membros da igreja, eu sentia assim comigo, que não bastava estar numa lista, eu tinha que Sim. carregá-la comigo, porque eu tinha aquela consciência, não, eu sou o pastor das ovelhas e eu vou carregar as ovelhas comigo. Mais ou menos como talvez o sumo sacerdote tinha ali as 12 pedras, né? Carregando com ele, representativamente falando, as 12 tribos de Israel. Então, aquele sacerdote que se apresenta diante de Deus, né, com as 12 pedras, com as 12 tribos. Eu, mais ou menos, guardadas as proporções, claro, mas na minha maletinha levava o rol de membros da igreja. Por quê? Porque a qualquer momento, de repente, o Espírito Santo me colocava uma pessoa para visitar, uma pessoa para buscar, para pensar. Então eu estava ali fielmente, né? Fielmente, todos os dias, levando as ovelhas comigo naquele rol de membros. Com o tempo que passou, a gente deixou de usar muito papel, mas a gente tem a relação de outras formas. Por Sim. exemplo, eu faço questão de ter uma linha de transmissão com o maior número possível de pessoas. Por quê? Porque, embora a igreja tenha crescido, mas eu conservei aquele sentimento de que eu sou o pastor das ovelhas. Eu Sim. posso ter muitos pastores auxiliares, mas eu não gosto muito dessa questão da ovelha ter que falar comigo, mas ter que passar por fulano, ter que passar por Sim, sim, Beltrano, sim, pelo sim. escalão A ou pelo escalão Sim. B e tal. Não, eu estou disponível às ovelhas, né? Eu estou disponível. Então, até respondi uma pergunta de alguém que me fez, estava discipulando alguém nessa semana, e ele me perguntou, pastor, como é que é a sua agenda
durante a semana. E eu falei, olha, minha agenda é o Espírito Santo quem faz, porque ele é quem me desperta determinadas pessoas com quem eu vou tomar café, a quem eu vou procurar, a quem eu vou buscar. Então, o Espírito Santo acima de tudo. Mas, em segundo lugar, quem faz a minha agenda são as ovelhas. Sim. Por quê? Porque elas têm acesso a mim, né? Então, pelo menos, se não tem acesso a mim, é porque talvez ainda não encontraram o caminho, mas Sim. da minha parte, eu já deixei claro, meu telefone é exposto no telão Sim, da igreja sim. sem nenhum problema, Sim. né? Por quê? Porque as pessoas têm essa condição de me acessar. Eu estou disponível a elas, para velório, estou disponível para aconselhamento, estou disponível para oração, faço oração pelo WhatsApp, faço oração pessoalmente, vou visitar quando sou solicitado. Então, a minha agenda é feita pelo Espírito Santo e a minha agenda é feita pelas demandas pastorais. Aí, entrando nessa questão que você está mencionando, né? Claro que nós temos realidades diferentes no contexto da igreja. Temos Sim. novo convertido, nós temos o crente mais antigo, nós temos pessoas com problemas conjugais, nós temos pessoas com problemas de saúde, nós temos pessoas com problemas na educação dos filhos, enfim, várias demandas. Hoje, a gente pode repartir isso com uma liderança muito boa. Sim, Hoje eu estou sim, muito sim. feliz de ver o desenvolvimento da igreja, muito, muito, muito feliz. Coisa que eu tenho hoje que não tive em todo o tempo de vida pastoral, Sim. onde realmente em outros períodos da minha vida a gente de fato tinha que cobrar o escanteio e correr para a área e cabecear e fazer o gol, né? E ainda defender Porque às vezes, né? e às vezes defender, né? A gente tinha que fazer a parte do louvor, tinha que tocar o teclado, tinha que tocar o contrabaixo, tinha que tocar a guitarra, tinha que cantar, né? Mas hoje a gente tem, pelo crescimento da igreja, pela caminhada também com uma liderança muito boa, pessoas muito boas mesmo, Sim. em todas as áreas. Então isso nos dá um alívio muito grande, porque eles vão, embora a igreja tenha um acesso a mim, mas pelo fato também deles terem pessoas que naturalmente já estão no caminho deles mais próximos, né? Por exemplo, um Caio e Elisara no departamento infantil, né? O Rodrigo e a Karina no grupo de jovens, o Pacola e a Cláudia nessa fase intermediária, juniores, adolescentes, temos o Lucas e a Bel, temos o Esdras, a Rediane, temos os líderes de célula, temos o pastor Geraldo e pastora Celei, enfim, cair na bobeira de começar a citar nomes, e aí quem eu... Relaxa, gente, relaxa. Gente fantástica, temos pessoas aí, os pastores do presbitério, são pessoas maravilhosas. Então, naturalmente, a igreja já vai sendo servida por esses pastores. Não que eles não tenham acesso a mim, Sim. mas porque naturalmente tem pessoas mais próximas a eles e os líderes de célula também, que são fantásticos, maravilhosos, né? E que estão aí no caminho abençoando. Mas, enfim, quando quando eu tenho que lidar com essas tratativas assim mais pesadas, né, que são mais de angústia, de sofrimento, de lidar com questões mais difíceis, claro que com o decorrer dos anos a gente vai ganhando um pouco mais de experiência para não levar essa carga para a vida, né? Sim, sim, e não levar essa carga para dentro de casa. Então a gente procura chorar com os que choram, né? Mas tentando fazer com que, olha, posso dar o meu melhor no meu aconselhamento, nas minhas batalhas de oração, oro por essas pessoas que estão em luta com sinceridade, né? Dedico tempos de jejum e oração, me lembrando dessas pessoas que têm situações mais críticas, mas tenho procurado me exercitar nessa disciplina de realmente entregar o fardo que eu não posso levar, entregar para Deus e também dar o devido conselho para que as pessoas possam colocar em prática aquilo que a gente ensina. Sim. Mas, num determinado momento do ministério pastoral, quando a gente não era tão experiente assim, a gente sofria mais, a gente misturava um pouco mais, levando para casa alguma tristeza, algum sofrimento. Hoje eu procuro realmente fazer uma linha divisória para não permitir que isto respingue na minha vida pessoal, Sim. nem respingue na minha vida familiar. É um pouco difícil, não é tão fácil, porque a Noemi também está muito envolvida com muita coisa, então é muito difícil às vezes a gente chegar em casa e deixar de comentar alguma coisa.
mas a gente procura sempre oxigenar isso com coisas boas, com risada, com coisas alegres. A gente em casa também gosta de assistir filmes, a gente gosta de sair, de comer coisa juntos, para realmente fazer aquilo que a gente falou agora há pouco, né? Dos filhos também não se contaminarem com eventuais amarguras do ministério, entendeu? Sim, sim, É um sim, sim. exercício que a gente vai amadurecendo no decorrer da vida, né? No período de pandemia, então, houve uma intensificação dessa rotina de Sim, oração, porque ali eu imagino que o pastor deve ter sido sim, solicitado um bocado, né? Eu, quando tive, eu nem sim, falei, o pastor ficou sabendo por terceiros, né? Porque eu falei, não, é. eu não vou falar pro pastor ficar orando por mim, não, porque eu imagino tanto que tá orando. Eu tô bem, eu tô tranquilo, mas enfim, chegou até o pastor e o pastor me ligou depois. E esse período da pandemia, para mim, só depois eu fui perceber, mas ele teve um efeito Positivo. pesado também. Uhum. Eu percebia que eu estava mais propenso a choro, eu estava mais propenso, a minha sensibilidade ela se tornou mais, vamos assim dizer, eu me tornei mais sensível, mas não do ponto de vista positivo. Eu acho que eu absorvi, negativamente falando, um pouco do momento, do medo que Acho que imperava. todo mundo, Eu né? me Aí foi um todo. Acho que no geral, porque eu lembro que no período da pandemia houve um esforço da nossa parte de procurar estar com as pessoas, porque as Sim, pessoas estavam com muito medo, né? Eu não sei se você se lembra naquela época que tinha muita live, né, de muita gente, e da tinha nossa muito. parte tinha live em todas as horas, né? A live das 6 da manhã, a live da meia-noite. Eu lembro que eu tinha live da meia-noite. Sim. Por quê? Porque eu não queria que as pessoas fossem dormir com aquele senso de medo, de que alguma coisa fosse acontecer. Então, por um determinado período de tempo, eu fazia a live da meia-noite para que as pessoas pudessem dormir em paz, né? Aham. Ter um momento de ministração, orar por elas e tal. Live do meio-dia, live da meia-noite, live quando podia, quando não podia. Mas, enfim, eu tinha um desejo muito grande de estar com as pessoas. Só que eu não estava percebendo o quanto que aquilo também estava, de alguma forma, trazendo um certo comprometimento para a minha alma. Eu Sim. fiquei um pouco depressivo nesse período. Tanto é que também, não sei se por conta de alguns remédios que eu tive que tomar mais, houve um período, uns 15 dias mais ou menos, que eu tive que me apartar da igreja. Sim. Acho que a igreja nem ficou sabendo disso, mas eu fiquei uns 15 dias porque eu estava realmente muito triste. Eu estava muito triste. Quem me consolava muito era a Noemi, ela que saía comigo, a gente ia para a praça, mas, por exemplo, eu não podia receber uma ligação que eu chorava. Eu não podia ouvir uma coisa que eu chorava. E quando eu tentava até pregar, minhas pregações estavam muito carregadas também de choro, de uma certa sensibilidade. Então, na época, eu fiquei meio assim, né? O que será que é isso? E depois a gente vai ficando um pouco mais esperto, né? Sabendo que Sim. que a gente estava sendo esponja também, né? Para absorver uma certa tristeza do ambiente ou do momento em que você está vivendo. Então, essa foi a minha O, experiência no período. o pastor, a gente já está partindo para o fim. Eu, por mim, que ficaria batendo um papo contigo até o resto da tarde aqui, ou o resto da noite, né? Nós estamos gravando hoje, gente, numa terça-feira, 23 de maio, viu, gente? Só para você ter ideia, tá? Me fala uma coisa, pastor. E como é que foi, por exemplo, essa questão de pós-pandemia? Na verdade, eu queria entrar em um outro assunto que eu até dei uma dispersada aqui. Como é que é nesse período? Não, lembrei, voltei. Quanto tempo o pastor dorme? Porque teve, principalmente nesse período de pandemia, o pastor estava lá, intenso ali, tava, como o pastor citou, Isso, meia-noite. Mas hoje, teoricamente, a gente voltou à normalidade. Qual que é a rotina do pastor? Qual que é de sono? Quantas horas o pastor costuma Olha, dormir? Eu sei que você deve ter acordado de madrugada para orar, enfim, deve ter seus hábitos de orações é, aí. Como é que é? normalmente a gente dorme 6 horas por noite, né? Uhum. Então, praticamente da meia-noite, meia-noite e pouquinho, e acordo umas 6 horas da manhã. Agora, é bom se levar em consideração de que de uns anos para cá, e talvez até como efeito também de pandemia, pós-pandemia, eu tive alguns problemas de saúde, né? E esse problema de saúde, especialmente na parte intestinal, que eu estou até Sim. tratando, né? Tenho feito acompanhamentos e tal. Então, isso tem
tem acendido um sinal de alerta, né? Sim. De que eu preciso diminuir um pouco mais meu ritmo. Então, de procurar aproveitar o fato de que a gente tem uma liderança muito boa, né? Gente que está apoiando, estudando, tá nos ajudando a pastorear. Então, tem nos dado aí esse sinalzinho de que eu preciso diminuir o ritmo, que eu precisaria dormir um pouco mais. Então, normalmente durmo 6 horas, né? Por noite apenas, mas procurar descansar um pouco mais no sábado, né? Procurar não também me exigir tanto em relação a tantas demandas. Então, tenho procurado diminuir, né? Eu estou fazendo 58 anos, acredito que ainda sou jovem, mas de qualquer Claro. forma, mais uma caminhada, também já estou chegando já quase aos 60, esse ano faço 58, tenho 2 anos até 60 anos, e tendo em vista algumas questões de saúde, especialmente nessa parte intestinal, questão de próstata, então, Minduba, penso que eu tenho que dar uma Desacelerado. relaxada um pouco, Ah, que eu tenho que procurar me cuidar um pouco mais e ter um pouco mais de qualidade de sono, de alimentação. Alimentação não tenho tido problema, só que como meu intestino manifestou alguns problemas, então ainda que eu tenha uma boa entendi. alimentação, que não falta nada e graças a Deus a Noemi é excelente em tudo, mas é possível que pela minha estrutura física eu precise de uma outra dieta, mas estou agora também em boas mãos, também aos cuidados da doutora Rafaela, que vai organizar um pouco mais a minha dieta também a partir de agora, porque eu preciso descansar mais, eu preciso Sim. talvez ter um outro tipo de dieta, uma outra pegada, né, em termos ministeriais, e me programar para uma fase aí onde eu preciso estar um pouco mais atento à minha saúde Sim, física, sim. né? É desacelerar, literalmente, né? Pastor, eu queria, Exatamente. eu queria saber o seguinte. Gente, eu tô ficando rouco. Qual é a. Eu sei que tem altos e baixos, né? O ministério tem, enfim, muitas situações intensas e tal. Qual foi, pastor? Que momento o pastor lembra e pode citar para a gente de angústia, de sofrimento? Onde foi realmente mais tenso emocionalmente, enfim? Onde o pastor falou, cara, isso aqui me desgastou. E sabe qual foi a situação ou o momento que realmente tocou o pastor e falou, botou para baixo, assim, deu uma baqueada? Eu acho assim, que dois momentos, um dos momentos foi esse momento aí da pandemia, que foi um período assim bastante desgastante emocionalmente falando, Sim, mas eu estou me lembrando de um outro mais antigo, né? Quando eu era mais jovenzinho, eu estava auxiliando, né? Uma igreja, apoiando um ministério pastoral, mas tive que naquele momento lidar com disciplina, né? Com a sim. disciplina do meu pastor, problemas que ele teve. E eu estava na condição de auxiliar e de repente me vi de uma hora para a noite sendo colocado para pastorear a igreja, né? Uma igreja histórica, uma igreja de muitos anos e uma igreja para a qual eu não me via em condições, porque eu estava na minha casa lá dos meus 20 e poucos aninhos, né? Começando o ministério, praticamente o ministério pastoral, e me vi diante de um desafio gigante e de uma igreja que estava muito ressentida pelo fato de ter perdido o seu pastor da forma como ela perdeu de uma hora para outra, né, por uma questão disciplinar. Então, eu, sendo muito jovem, tive que assumir aquele ministério. Para mim, foi um impacto emocional muito grande, né? Sim. A minha saída também de Santo Amaro para Ribeirão Preto, embora isso aconteceu já há 21 anos, mas o fato também de eu deixar a minha terra, meu povo, minhas ovelhas, né, ali que eu estava acostumada a pastoreá-las, para assumir uma igreja diferente, numa outra cidade. Eu lembro que naquela época, quando eu cheguei aqui em Ribeirão Preto, eu tive problema de saúde também, né? Tive alopécia, por exemplo, sempre tive barba, mas eu tinha um buraco enorme aqui na minha barba porque era um problema emocional de alopécia pelo fato do impacto de uma mudança Sim, de sim. cidade e também pegar uma igreja que estava numa fase de transição e que demandava muito carinho, muito cuidado
e lidar com questões melindrosas de liderança e tudo Uhum. mais. Então, eu penso que eu tive alguns impactos ministeriais Sim, que trouxeram um certo efeito, né? sim, Consequência na minha saúde em determinados momentos. A perda de algumas pessoas importantes, por exemplo, o pastor Raimundo, que sim. faleceu aqui em nossos dias, né? Muito amigo meu, Eu já fazia parte da igreja também. desde- exatamente, desde Santo Amaro, então ele era um amigo pessoal meu, toda a família veio em honra a mim, né? Uhum. E vieram nos servir, ele me ajudava aqui, e a morte dele, né, orando no templo, para mim também foi uma coisa muito impactante. A morte do meu compadre, né? Vamos dizer numa linguagem mais interiorana, meu Sim. compadre, ou seja, o pai Não, da minha nora. Então, interiorando, então é compadre, viu, pastor? Não é compadre, não. compadre, isso, meu Compadre compadre, né? é. André Gregoldo, o Uhum. falecimento dele também trouxe impacto, porque está ali na minha família, né? Pai da minha nora. Sim, Então, alguns eventos assim, né? Pontuais, ministeriais ou de perdas de pessoas que trouxeram esses impactos assim mais significativos sobre a nossa vida. Fora o dia a dia mesmo, né? sim, sim. De um casal que se separa, de pessoas que a gente, por mais que tenha orado e servido e tal, mas a gente sente que não conseguiu fazer aquilo que a gente gostaria de fazer. Uhum. E isso a gente vai, querendo ou não, acaba agregando um pouco as nossas emoções. Mas, Sim. no geral, acredito que é isso. Olhando para trás, pastor, Quando eu terminar a live, com certeza eu vou lembrar de outras coisas. Puxa, não, poderia ter falado, é falado isso. natural. A gente Mas já, faz parte. a gente já marca a segunda, parte 2 do pastor Wilson, não tem problema não. Olhando para trás, pastor, que o pastor fala assim, puxa, isso eu poderia ter feito diferente. E também o Uhum, contrário, puxa, isso valeu a pena, isso... Como é que... E uhum. qual a lição que o pastor tira quantos anos de pastoreio? Qual pastor está dando? 89? Eu sou ruim de conta, Oi? 89. Quantos anos de pastoreio já de pastor, né? É, Ordenado a de pastor? 89 são 34 anos. 34, é De pastoração. 89 para 2023, então são 34, né? Aham. E 36 de casamento vai fazer agora em novembro. Uhum. Então são 2 anos a mais de casamento do que ministério. Então Ah, tá. 36 e 34, Uhum. né? Olha, de arrependimento, Minduba, Que faria veja só, diferente, talvez nem arrependimento, mas que faria diferente, talvez. faria diferente. Olha, eu acredito o seguinte, que eu tinha alguns sonhos pessoais que talvez agregariam mais ao meu ministério no que diz respeito a estudos, porque eu sempre gostei muito de estudar, Uhum. né? Sempre fui muito apaixonado por estudo, muito, muito, muito. Eu fiz a faculdade teológica por 4 anos, depois eu fiz mais 2 anos de teologia dentro do contexto de INSEGEC, mais 2 anos, e eu fiz mais 1 ano de integralização de créditos, porque na época a Faculdade Teológica Batista não era reconhecida pelo MEC, mas quando se baixou uma portaria para se reconhecer, então eu fiz mais 1 ano na Universidade Metodista, e com isso eu consegui a o carimbo do MEC, né, para validar o curso teológico que eu fiz. Aham. E depois eu fiz dois anos de pós-graduação então em gestão pública. Sim. Mas assim, o que eu faria, pessoalmente falando, ou talvez que eu gostaria de ter feito, eu gostaria de ter feito psicologia e gostaria de ter feito filosofia. Duas disciplinas que talvez ainda estejam na minha carreira, né, daqui para frente, ainda quem sabe ainda consiga fazer, mas acho que filosofia. Eu cheguei a prestar o vestibular na faculdade São Marcos, lá em São Paulo, para fazer psicologia. Tirei em segundo lugar no vestibular, mas na época eu estava num contexto ministerial que se demandava tanto da minha presença, da minha participação, que eu não me vi em condições de tempo para entrar numa outra faculdade, para estudar e tal. Mas hoje eu acho que se eu tivesse peitado e tivesse lutado para conciliar, eu já teria também essa graduação na área de psicologia. Tanto é que eu acredito que as minhas pregações têm muito teor também do ponto de vista
da alma, da mente, da psicologia, pela minha paixão pelo ramo, né? Uhum. E outra disciplina seria filosofia também, né? Para poder conhecer o que influencia o mundo hoje. Tem muita gente na sociedade que compra o que compra, o que assiste, o que vive, o que vive, influenciado pela filosofia de pensadores do passado e que as pessoas hoje não têm nem consciência de que pensam o que pensam e que estão pensando por conta de uma influência de filósofos lá do passado. Então, estudar filosofia também para mim acho que é uma necessidade para mim, né, e um sonho meu. Então, eu acho que o que eu mudaria no meu roteiro seria talvez, quem sabe, ter introduzido mais ousadamente essas duas disciplinas, psicologia e filosofia. Ministerialmente falando, Minduba, eu realmente assim acredito que as coisas que foram acontecendo no tempo certo, do jeito que Deus quis, né? Então não tenho assim grandes arrependimentos acerca de coisa alguma. Como eu disse, quando terminar a live, eu vou lembrar, acho que eu tive esse arrependimento. Mas assim, acho que no geral, eu acho que a caminhada foi como deveria ter acontecido, no tempo que deveria ter acontecido. Então, eu acho que isso é muito tranquilo. E agora, olhando para frente, ou aquilo que pode ser feito, é o que eu digo, né? Talvez algumas disciplinas, aí psicologia ou filosofia, quem sabe esteja no caminho, e procurar estabelecer uma fundamentação assim boa para a igreja que eu pastoreio, que é com muita alegria, hoje ser pastor da Igreja Voz, né? Por tudo que Deus falou. Meu sonho não sei por quanto tempo Deus quer que eu esteja à frente do ministério, né, da Igreja Voz, mas eu gostaria de ter uma tranquilidade de que vou envidar meus esforços para trazer uma estrutura boa para a igreja, para que a igreja possa ter um futuro abençoado, um futuro seguro, né? Quem quer que esteja amanhã, né, pastoreando na presidência da igreja, né? Espero ainda ter muitos anos pela frente, né? Sim, é novo ainda, é novo. Mas de qualquer forma, acho que a gente tem que trabalhar sempre pensando nas próximas gerações, né? Sim. Eu fico muito feliz de ver aí as crianças de hoje, os juniores de hoje, trabalhando, fazendo, né, em boas mãos. Então, sim, vejo que a Igreja Voz está bem servida aí, né? E me fala uma coisa, pastor aposenta? Consegue? Aposenta no sentido de deixar de ministrar, já que o pastor tocou nessa questão. Eu acho que acho que a gente tem que ir se ajustando, né, às fases da vida. Essa realmente é uma fase que eu não vou precisar de muita graça, né? Eu particularmente vou precisar de muita graça, por quê? Porque é uma coisa interessante, Minduba. Eu fui ordenado de 89, mas lembra dos 13 aos 15 anos da leitura da Bíblia? Eu, na verdade, eu comecei a ter responsabilidades de pregar e de cuidar de vidas com 15 anos. Olha isso. Então, embora de 89 para cá nós temos 34 anos, mas essa continha, na verdade, ela deveria ser feita já um pouco antes. Porque eu com 15 anos, aí sim, aí entra aquela pergunta que você fez lá do jovem, que joga bola, que faz isso e aquilo. Eu com 15 anos, em vez de estar jogando bola com o pessoal, eu estava preparando o sermão para pregar na igreja domingo, né? Naquela igreja pequenininha, sim, lá da Igreja Bíblica Brasileira. E dos 15 anos, nunca mais parei. Então, dos 15 anos, eu realmente, todos os sábados, eu começava às 9 horas da manhã e terminava por volta de umas 8 horas da noite, trancado num quarto, para tentar extrair o que eu ia pregar no dia seguinte. Porque, embora a igreja tinha seus pastores, mas eu era responsável por levar a pregação da escola bíblica dominical. Então, essa demanda de pregação, de ensino, de pastoreio, porque desde os 15 anos eu já fui incumbido de cuidar de vidas. Então, o ministério pastoral para mim é dos 15 e hoje tem uns 57 anos. Então, como dos 15 aos 57, ou alguns anos a mais que Deus nos dará, como se aposentar? Realmente é uma pergunta que eu só saberei responder quando realmente chegar o momento, né?
E não Mas acredito que vai ser um desafio enorme. e espera que isso não chegue tão já, né? Pelo entusiasmo, pela Também vontade, por tudo espero que que. não, pela vontade que eu tenho de estudar, de trabalhar, de crescer. Embora estou muito feliz com meus filhos, estou muito feliz com o Daniel, né, de vê-lo pregando, de ver o Levi servindo, de ver os outros pastores também ministrando, pregando. Muito feliz com tudo isso e procurando preparar aí um caminho que só Deus sabe como é que vai ser o amanhã, né? Aham. Mas, Eu, enfim, eu já ia brincar aqui. Eu falei, pastor, vamos botar. Tem um monte de pastor lá, vamos botar todo um culto diário lá, tem um monte de pastor lá para pregar. é verdade, é verdade, é verdade, tem um monte mesmo. Você A tem cada 15, razão, a cada 15 dias vai repetir um, olha só. Olha lá, hein? Sendo assim, muito animado. é É, verdade. eu tenho duas curiosidades, pastor. Primeiro, para depois eu quero que assim, o pastor gentilmente deixe uma mensagem aí para o pessoal entender, enfim, fazer Sim, duas curiosidades. Como é que o pastor, quando está ministrando, lidar com as pessoas que cochilam? Tudo bem, o pastor falou da senhora lá atrás, mas hoje ali, sim. tudo muito próximo ali, o pessoal começa lá, dá aquela capotada. A gente tem um amigo em comum que faz isso sempre, eu não vou citar ele aqui porque eu gosto demais dele. Mas ele sabe o que é. E também celular, como é que é isso, pastor? Eu sei que hoje o pastor tem uma diplomacia assim tremenda, mas como é que funciona? Como é que é? Como é que o pastor está ali ministrando? Porque o senhor tem uma visão muito privilegiada da nave da igreja, enfim. Como é que é isso? Porque às vezes assim, eu vou falar por mim, pastor, Incomoda. eu fuço muito no celular, mas eu anoto, peguei o hábito, e isso me ajuda bastante, de resumir. Sabe? Tanto que às vezes alguma postagem é baseada naquilo que eu anotei. Sim, E conforme eu vou entendendo. Então eu vou fazendo um resumo, para depois eu buscar sim, isso. Mas tem gente que sim. está ali navegando, pô, do meu lado eu já vi, gente navegando. Gente, presta atenção, vai, vamos lá. Como é que o pastor vê isso, pastor? Não, Como é que é? realmente, assim, sempre incomoda, né? Seja alguém que cochila, então, sempre traz uma impressão para a gente negativa, então não é uma coisa saudável. Sim, Bem como a questão do celular, quando você está percebendo que a pessoa está navegando. Embora hoje a gente dá um devido desconto, porque tem muita gente que pega o celular realmente para poder anotar, fazer uma sim, anotação. Então, é isso. Agora, Minduba, assim, embora tudo isso sejam pontos negativos, mas eu penso o seguinte, que a gente, quando foca naquilo que é o mais importante, você procura atingir um objetivo. Para atingir um objetivo, você tem que se desvencilhar das distrações, né? sim, Então você tem que focar não no que está cochilando, não no que está, de repente, mexendo no celular, mas procurar perceber no todo as pessoas que estão dando um feedback para você positivo, da sede, do olhar, né, do perceber, prestar atenção. Então eu procuro realmente focar naquilo que vai me ajudar a desenvolver continuar. aquilo que eu estou fazendo. Então é tudo uma questão de foco, né? Agora é claro que também tudo isso que eu estou dizendo para você não é tão fácil de você fazer. Você tem Sim, que se exercitar, né? Muito do que eu falei aqui nessa live não acontece de uma hora para a noite, vem com sim, os anos sim, de experiência. Então, tem um período que você sofre mais, depois você já descansa um pouco mais, né? E isso também é uma área em que você precisa se disciplinar, a focar naquilo que é o importante, focar no conteúdo que você tem. Até porque quando você está pregando, você tem essas distrações humanas e você também tem desvios espirituais. Por sim, exemplo, o sim. pastor está pregando, há um bombardeio na cabeça dele que às vezes a igreja não está nem percebendo, mas há um bombardeio, há uma guerra espiritual, né? Há setas espirituais no sentido de fazer com que você, sei lá, se sinta desconfortável em relação àquilo que você está falando, Se e você disperse, percebe que né? você está realmente em batalha espiritual. Sim, Então, quando a gente vai percebendo que a gente tem esses vários elementos, tanto espirituais quanto visuais, né, que são humanos, e que é uma batalha o que você tá, na qual você está inserido, então você realmente tem que ter um foco. E esse foco é que vai te levar a não perder o fio da meada e a transmitir a mensagem de Deus e chegar no objetivo que você tem, entendeu? interessante. Surgiu uma outra curiosidade aqui, na verdade, é o seguinte. Na verdade, nem é curiosidade.
Às vezes assim, o pastor ministra e o próprio Daniel, a gente no papo que a gente teve aqui também, eu falei pra ele que era muito chorão, porque ele tava falando um negócio aqui, eu falei, eu também sou chorão pra caramba. Mas, e o pastor também é. Tá ministrando lá, o pastor às vezes ele se deixa levar pela emoção, enfim. Sim. Como que é isso? Como é que é a palavra falando, é o Espírito Santo agindo ali? Como é que é Porque às vezes, pastor, porque assim, é um termômetro para quem está ali. Claro que a palavra fala com cada um de uma maneira diferente, mas eu sou assim, sou um chorão, eu praticamente todo culto eu tô chorando, eu tô, sabe, tem me tocado, eu sou muito sensível à palavra e graças a Deus. Como é que é isso, pastor? Porque às vezes a gente percebe que o pastor ele mergulhou numa emoção ali tão gostosa, tão bacana, assim, que... Como é que é isso? Então, Minduba, isso é uma verdade, né? Quando a gente sente que aquilo lá... Vou fazer A mensagem distinção fala entre... direto com o pastor primeiro, óbvio, né? Então, é exatamente nesse ponto, porque quando você está pregando, você está sendo sincero naquilo que você está passando para as pessoas, alcançando as pessoas. Mas quando termina a pregação e eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de mim e diante de todo o conteúdo exposto, aquilo também, não só enquanto eu estou falando, mas na hora que a gente está no período de ministração, você poder então relaxar e dizer, não, isso aqui também é para mim. Então eu sou o alvo dessa palavra, né? Eu estou sendo alcançado também por essa palavra. E aí, nesse momento que você faz esse exercício pessoal, né? Não é para mim, essa palavra é para mim. Então, geralmente há um toque profundo, que vai desembocar num choro, ou algumas vezes não, mas em geral é aquele momento onde você está realmente dizendo, olha, é para mim isso daqui, né? Tudo que eu falei é para mim e eu estou no mesmo patamar, precisando e sendo carente dessa mesma revelação e dessa mesma palavra. E dependendo do que, né, ou da temática, uma coisa talvez vai tocar mais do que outras, mas sempre aquele exercício de, olha, isso agora é para mim. Então é o meu tempo com Deus, é o meu tempo de choro, é o meu tempo de entrega. E aí, sem dúvida, e aí é gostoso mesmo quando a gente percebe que é um toque especial e vem o choro, e aí a gente se derrama. Isso é maravilhoso. Eu falo isso porque o povo da célula acho que já fala, chegou o chorão, né? Porque toda vez que eu for manifestar eu tô chorando. Mas enfim, louvado seja Deus. A outra coisa, pastor, outra curiosidade. Normalmente são os dois cultos, né? E sempre a palavra é a mesma, né? Como é que o pastor começa... faz praticamente ali, eu já fui, assim, às vezes eu fui no culto à tarde e, gente, é muito pessoal, tá? A gente tá aqui falando, o pastor é o meu pastor, o pastor da igreja lá que eu congrego, e aí a gente tá praticamente num contexto aqui muito pessoal, particular, mas vale para você também, mas é curiosidade, que se o pastor Wilson faz isso, outros vários pastores fazem isso. Como é que é lidar, por exemplo, praticamente, eu assisti o culto online pela manhã e vou à noite, praticamente a mesma coisa, até as palavras, a colocação das palavras. Sim. Como é que é isso? Como é que o pastor consegue? Claro, são os anos, a experiência, mas como é que foi construir isso? Porque basicamente é o mesmo culto, dispersa uma palavra ou outra, às vezes a emoção ou a intencionalidade num segundo culto é maior, enfim. Como é que é isso? Como é que o pastor lida com isso? E às vezes o contrário, né? Às vezes ela é mais intensa de manhã do que à noite, e à noite a gente fica meio... Vamos assim dizer, não digo frustrado, mas puxa, isso, tá de manhã acho que houve um mover do espírito maior. E às vezes é o contrário. E às vezes você você sente que a noite já flui um pouco maior. Mas enfim, eu acho que tem a ver com uma estrutura homilética, né? Aí já está dentro de uma temática mais homilética. Inclusive, Minduba, estamos abrindo uma escola de pregação, né? Depois a gente divulga para quem quiser também mais adiante fazer parte, vai receber, talvez através aqui do seu apoio e de outros canais, né? A escola de pregação. Agora, a gente procura ter uma estrutura homilética, né? E essa estrutura homilética, ela dá para você aquilo que a gente chama de um esqueleto da pregação, né? Então, você sabe mais ou menos qual é a estrutura na qual você vai pregar, seja de manhã e seja à noite, né? E para esse esqueleto, tem o recheio das ilustrações, o recheio de uma coisa que o Espírito Santo
te lembrou naquela hora e talvez te lembrou no culto da noite, não lembrou no período da manhã, não que o Espírito Santo nos deva alguma coisa, mas à noite a gente talvez recebeu uma lembrança, um toque para aquele público, para aquele povo, aí já é a parte do recheio. Sim. Mas o esqueleto é o mesmo. Sim. O esqueleto, que é o esboço estrutural do sermão, ele é o mesmo, de manhã e a mesma noite. Mas a gente fica muito livre para não tentar necessariamente reproduzir a mesma coisa. Por quê? Porque quando a gente tenta reproduzir a mesma coisa, é como se a gente agora, bom, de manhã foi o Espírito Santo que deu o recheio, e agora eu vou usar o recheio da manhã para a noite. E eu, de repente, eu percebo que, não, eu tenho que ir só com o esqueleto mesmo. Eu tenho que ir com a estrutura para ficar livre, porque o Espírito é livre para trazer experiências das pessoas, para trazer alguma ilustração nova, porque é o Espírito Santo quem vai nos impulsionar. Mas, enfim, praticamente a gente vai com um esboço que é muito simples, né? Acho que às vezes as pessoas até vão se espantar se tiverem acesso a algum esboço que a gente faz, porque o esboço que a gente faz é muito pobre, vamos assim dizer, né? É praticamente o ponto 1, ponto 2, ponto 3, quando tem, né? Só isso, é só a citação, um texto bíblico para ler ali na hora, mas com muita liberdade de trazer a nossa vivência, trazer o que o Espírito Santo quer trazer como recheio para estas pregações, mas o motivo delas serem muito parecidas é por causa dessa base estrutural, né? Sim. Esse esqueleto homilético e com os recheios que o Espírito Santo vai dando ou que a gente vai lembrando na medida que a gente vai pregando, entendeu? Não, porque é muito. Eu ficava me perguntando, nossa, o pastor reproduz assim, basicamente a mesma coisa, como é que funciona, hein? Tudo bem, é interessante que o pastor já tem tudo isso já na mente, enfim, já tem toda a experiência, porque realmente a gente percebe que o pastor olha muito pouco no celular, ele é mais só na leitura, enfim, para buscar no celular, no equipamento. O pastor usa um celular, né? Tem gente que usa o tablet e tal. Agora, uma outra curiosidade para a gente encerrar, pastor, porque eu estou já aprendendo demais com o pastor aqui, já está. Pastor, já teve algum fight no altar? Vamos lá, vai. Teve algum estresse ali que o pastor se disfarçou bem e tal? Aqui ou em qualquer outro lugar? Já teve alguma? Fala, rapaz, eu te mato, eu te pego depois, hein? Vira pro lado assim, eu te pego depois. Vou ter que conversar com você depois. Igual a mãe fazia, assim, a hora que chegar em casa a gente conversa. Vai assim, depois lá fora. A hora que chegar em casa. Então, eu não sei se está bem dentro do que você está mencionando, mas eu tive uma experiência de disciplinar uma pessoa da igreja e da família não concordar com a disciplina, isso também num período mais remoto, né, do meu ministério pastoral, e de eu me enxergar numa situação de conflito. Por quê? Porque eu tinha disciplinado essa pessoa por algumas questões que ela precisava dessa disciplina, mas a família não concordou e a família veio tirar satisfações pessoalmente comigo enquanto eu estava pregando. E eu, enquanto estava pregando, fui vendo o grupo chegando, né? E eu fiquei meio ali, o pessoal fala sinuca de bico, né? Fiquei naquela situação, olha, o que eu faço? Acho que, né, fiquei imaginando que realmente a família vinha para tirar satisfações e que seriam agressivos no que diz respeito a isso, né? Então eu fiquei realmente ali ansioso, porque era jovem no meu ministério pastoral e não sabia o que ia acontecer. De repente o pessoal ia partir para briga, né? Sabe-se lá com que intenção que tipo a ignorância, né, pastor? Estava vindo, né? Então, realmente, ali eu fiquei, era até uma quarta-feira à noite, né? Mas, enfim, terminei a pregação e aí a família veio para tirar satisfação, mas eu tinha alguns irmãos já meio preparados ali, que ficaram à minha direita, à minha esquerda, e me ajudaram ali a conter os ânimos, e a explicar, e a conversar. Então, tive essa situação aí, assim, um ambiente meio estressante ali, um pouquinho estressante. Um ambiente meio estressante. Agora, é claro que nas pregações, nos cultos, a gente está sempre observando, né? A gente está sempre observando. E há determinados toques, né, de Deus na nossa vida acerca de uma pessoa ou de uma outra pessoa. Então, eu já terminei realmente muitas vezes a pregação com uma ideia fixa, né, de
conversar com determinada pessoa, não por fight, não por alguma Sim. briga que tenha acontecido, mas por algum despertar, olha, preciso sentar, ou de repente estar pregando e sentir falta de alguém, e perceber que essa pessoa tinha que ser buscada, né? Sim. Eu tinha que ter uma abordagem especial em relação àquela pessoa, porque naquele momento de olhar no geral, eu sempre procuro olhar para a igreja como um todo, né? Embora a gente tenha muita gente nos cultos, a iluminação nem sempre nos ajuda a ver todo mundo que está lá, e hoje, especialmente porque a igreja cresceu mais, já é mais difícil, mas eu sempre procuro ter um olhar, né, acerca de todo mundo, e às vezes sinto falta de alguém, lembro que eu preciso mandar uma mensaginha, né? Então acho que é mais ou menos isso daí. E ali do altar, pastor, basicamente as pessoas sentam se invariavelmente nos mesmos lugares, né? Então já sabe, fulano tá aqui, não tá, dá uma olhada, não tá aqui, cadê? O que tá fazendo? Já tem que ligar. Você não foi na igreja por quê? Que pastor duro. Aliás, eu brinco, pastor, que eu falo que o pastor Wilson é o pastor bonzinho, o pastor do amor. Eu falo pra todo mundo, gente, o pastor Wilson é bonzinho, até pra dar dura ele é bonzinho. Então vocês aí vocês acabam levando a brincadeira. Ele tá descendo a lenha lá daquele jeitinho sutil, delicado, e vocês estão tudo, ai pastor, para de presta atenção, pastor, você é pastor bonzinho. Pastor, assim, eu particularmente, assim, eu por mim ficava mais tempo aqui, porque acho que tem muita coisa, mas eu sei que já estamos há quase 2 horas aqui. Mas eu, assim, sou imensamente grato pela disposição do pastor em participar aqui, tá? É uma honra para mim, de verdade. Eu tenho um carinho gigante, muito antes mesmo de eu fazer parte da tua igreja, da Igreja Voz, né? Antes de SEGEC, eu cheguei na Nacional, agora, acho que logo já estava próximo da transição. Tenho um carinho gigante por aquelas pessoas que participaram comigo naquele projeto da Rede Fé. O pastor Laércio, um carinho enorme por ele, um amigo, irmão. Ele vai participar aqui também, ele só está terminando um período lá que eu acho que quando esse papo for no ar ele já acabou, que é um período de jejum, ele está fazendo uns 40 dias de jejum, ele já também se desprontificou, ele também tem um testemunho extraordinário. Um grande amigo, Laércio. E sim, como eu disse no começo, eu conheci o pastor Wilson através do pastor Laércio, e graças a Deus, assim, Deus de um tempo para cá tem me colocado pessoas muito especiais na minha vida. Eu já tinha algumas, e aí ele foi acrescentando ainda mais. O pastor Wilson é uma delas, que eu tenho um carinho, admiração, um respeito muito grande. Já dei trabalho, mas enfim, já passou, pastor, pelo amor de Deus. Espero não dar mais que esse cara assim. Mas eu sou muito grato, tá, pela tua disposição, pela tua participação. Eu tenho um carinho gigante, como eu disse. E assim, pra gente fechar, eu queria que o pastor deixasse aí para aquele povo que ainda... Porque a ideia desse canal, pastor, era falar com as pessoas assim, utilizando o testemunho de pessoas que já vivenciam a relação com Cristo, das experiências vividas e como elas superaram as dificuldades, as lutas, as batalhas, enfim, pudesse inspirar. Então, eu sonho, eu desejo que isso atinja pessoas que ainda não têm uma relação com Jesus, né? Mas valendo para aqueles que já têm, uma mensagem final para a gente encerrar o nosso papo, assim, que está tão gostoso aí. Amém. Minduba, olha, eu penso o seguinte, que a minha caminhada pode inspirar, talvez, novos líderes, novos pastores, de pessoas que realmente desbravem, pessoas que realmente se entreguem, pessoas que não se acomodem. Meu desafio é que as pessoas realmente não tornem irrelevante ou sem sentido o sacrifício que é de fundamental importância para que um pastor chegue a um patamar de maturidade ou de respeito. Imagino que hoje, se eu tenho o respeito que eu acredito que tenho por parte de muitos, tem uma história de renúncia lá atrás, né? Sim. Tem um jovenzinho que realmente tomou uma iniciativa de buscar Deus, mesmo sem apoio do pai ou da mãe ou de irmão, mas que quis buscar, né? Que começou o ministério pregando para uma pessoa e que, embora tivesse toda uma demanda de trabalho, como eu disse para você, trabalho pesado, de segunda a sábado, das 7 da manhã até as 16, mas no domingo era fiel no culto da manhã, à tarde estava lá em Monte Belo, à noite estava no união de treinamento, e ficava para o culto da noite, e isso constantemente, de procurar ser
puro no seu namoro, né? De casar virgem, que está se tornando uma coisa cada vez mais rara Sim, hoje em dia, mesmo no mundo cristão, vamos assim dizer, sim. de casar virgem, você, da sua noiva casar virgem. Esse histórico que eu acho que é a inspiração que eu poderia trazer para as pessoas. Sim. Porque nós vamos precisar de pastores que tenham realmente história de renúncia, que façam as coisas não por dinheiro, que façam as coisas se vai ganhar ou se não. Né? O meu primeiro ministério que prosperou, para além desse primeiro, né, que era dessa única senhora, que a congregação foi fechada, o outro ministério que me deram e que vingou foi numa favela, né? Foi numa região extremamente carente. Então ali o ministério prosperou. Então eu comecei em Monte Belo, né, dessa história que eu contei, mas esse outro que realmente as pessoas vieram e o trabalho cresceu, foi no meio de uma favela. Então eu penso que essa história de vida de alguém que começa um trabalho não por dinheiro, que começa o trabalho porque realmente ama a Deus e ama as pessoas e que leva na pastinha as pessoas para entender que precisa orar por elas e que ele é o pastor delas, e esse espírito que eu conservo até hoje, né? Até nem precisaria ter uma linha de transmissão tão grande como a que eu tenho, mas eu procurei conservar esse espírito. Não, eu sou o pastor das ovelhas, e as ovelhas precisam ter o pastor no velório, nos hospitais, nas casas, nas visitas, e eu levo as pessoas comigo. Então eu penso que nós vamos precisar de pastores e de líderes que paguem um preço, que se sacrifiquem, que renunciem e que não façam por dinheiro, que não façam por reconhecimento, né? Que façam realmente porque amam a Deus. Penso que foi essa minha trajetória de vida e sou muito grato a Deus por talvez deixar esse legado aí para quem me vê, para quem me assiste ou para quem se inspira na minha vida. Aham. Cara, assim, eu sou muito grato, pastor, pela disposição do pastor, mais uma vez. Eu até preparei um breguetinho aqui, cadê aqui, ó? É o endereço da igreja, viu, gente? Tá aí, ó, Igreja Voz, tá certo o arroba aí, pastor? É arroba Igreja Voz, isso mesmo, né? Isso. Na rua Prudente de Moraes 2160. É aberto, né, pastor? As pessoas podem ir lá conhecer, podem ir lá Sim. visitar, assistir o culto, participar. O pessoal é bacana, viu, gente? Tudo bem, leva uns Uhum. 6 meses para acostumar, mas é legal. Não, tô brincando, gente. Não, o pessoal é muito Domingos, bacana. né, Mindo? Vamos mencionar os cultos de domingo, Sim, sim. 10 da manhã e 18 horas, são então esses dois horários, 10 e Uhum. 18 horas. Aos sábados é o Wave, que é a reunião jovem, às 19 horas. Aí nós temos as células, mais de 50 células espalhadas aí por Ribeirão e algumas Uhum. fora também, né? E o que tem sido muito gostoso também é a reunião de mulheres, às quintas, 7h30 da manhã, depois com o café da manhã, e a reunião dos homens, às sextas-feiras, 7h30 da manhã, e também depois um cafezinho e comunhão. Então isso tem sido assim muito bom. E às sextas-feiras também, à noite, às 20 horas, o culto de restauração. Sim. Então algo fixo, contínuo, quinta de manhã, sexta à noite, sábado à noite e domingo nesses dois horários, 10 e 18 horas. São bem-vindos nossos convidados. Tá vendo, gente? Estão lá. A igreja tá porta aberta esperando lá. Vai lá visitar a gente, bater um papo lá. O pastor vai ministrar uma palavra. Eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Pastor, mais uma vez, muito obrigado de coração, tá? Amém, Minduba. Alegria nossa, viu? Deus abençoe. Obrigado. Fiquei honrado mesmo. pelo convite. É honrado eu. Um beijo no coração. Obrigado pela atenção e até a segunda parte desse papo aqui, outras partes, tá bom? Obrigado, pastor. Fica com Deus. Valeu. Gente, que prazer, né? Como é gostoso esse papo assim. Eu tenho certeza que você ficou aí sensibilizado e pôde apreciar bastante esse papo. A gente tem que aprender muito com essas pessoas e o pastor Wilson tenho certeza que passa um aprendizado assim enorme pra gente. Eu particularmente tenho aprendido bastante, talvez eu não compartilho com ele, mas enfim, porque o homem é concorrido, viu, gente? Para conquistar um tempo com ele não é fácil não. Mas foi um prazer enorme. Espero que você tenha apreciado, tenha curtido. E muito obrigado, viu, pela sua atenção. Mais uma vez eu passar as nossas redes sociais. Vou passar nada, é @testemunhobr. Pronto, tá bom. Tá? 2 horas de papo aí, um beijo enorme no teu coração, uma excelente semana. E semana que vem, se Deus quiser, se papai nos permitir, cá estaremos novamente com mais uma edição do Testemunho. Um beijo, que Deus te abençoe grandemente.
Tchau, gente.